Um homem acordou de repente com o grito "Vida Eterna". Ao olhar em volta, percebeu que estava num lugar desconhecido. Chen, ex-estudante de arqueologia, estava numa arena mitológica. De repente, seu amigo de infância, Hans, mandou-o fazer fila, pois era o dia do despertar divino. Mas Chen estava confuso sobre o que era o dia do despertar. 100 anos atrás, a arena mitológica desceu sobre o continente, e deuses de várias nações ressuscitaram com ela. Ao completar 16 anos, um humano podia usar a Pedra do Despertar para invocar um deus. Os que invocavam um deus ganhavam poder e lutavam na arena. No entanto, se invocassem o nome errado, havia um único resultado: seriam atingidos pelo deus e morreriam, seus corpos virando pó. Infelizmente, os registros da civilização chinesa sumiram e os nomes de seus sábios foram esquecidos. No presente, o senhor da cidade finalmente chegou à arena. Ele anunciou o início da cerimônia, e a multidão explodiu em euforia. Mas Chen via esse mundo como perigoso, pois invocadores falhos viravam pó. Logo, uma garota apareceu e Hans a reconheceu como a primeira colocada nos exames nacionais. Essa garota era Yana, filha de Fred, o melhor espadachim. Ele acreditava que, com sua origem, invocaria um deus poderoso, temia que Shaya perdesse de novo, então esperava que Yana despertasse um deus forte. Chen sentiu o mesmo, Yana avançou, e a multidão esperava que ela despertasse um deus de alto nível. Ao tocar o cristal, uma aura azul se acendeu. O senhor da cidade viu e acreditou que um deus de alto nível estava prestes a aparecer. Naquele instante, 3 deuses poderosos se refletiram no cristal. Os olhos de Chen se arregalaram ao vê-los. As imagens dos deuses eram exatamente as mesmas de sua vida anterior. Como ele, os outros também ficaram chocados ao ver essas figuras divinas. Logo depois, Yana invocou o deus da morte, temido por batalhas sangrentas. Com isso, ela humildemente pediu a presença do deus da guerra, Bai. Mas Chen estava confuso, pois Bai era da dinastia Qin, e Radcliffe's era Han séculos depois. Hans o repreendeu por questionar Yana, a melhor aluna. Os outros o ouviram e o chamaram de ignorante. Chen os achou patéticos, crendo que a civilização moderna ruíra, esquecendo a própria história. O senhor da cidade anunciou feliz que Yana e Bai tinham 40% de compatibilidade. A multidão a elogiou, dizendo ser natural para a filha de um imortal da espada. O senhor disse que Yana tinha futuro, mas precisa crescer. Por ora, dependem do pai. A atenção de Yana estava noutro lugar. O senhor notou que ela olhava algo, seguiu seu olhar e se perguntou o que ela tentava fazer. Ele viu o deus imperador e se perguntou se invocaria um deus humano fraco. Especularam que seria o imperador Zhong da dinastia Tang, mas registros eram poucos. Chen sabia que imperadores Tang usavam vestes amarelas, nunca pretas. Observou o deus, especulando sua identidade. Seus pensamentos foram cortados quando um velho gritou para parar. Era o primeiro deus imperador em um século, embora a história tivesse vários. Yuan, chefe da Academia Tian, alertou contra escolhas imprudentes. O senhor pediu a Yana para desistir, pois ela não podia falhar. Ao ouvir isso, Yana se calou e olhou para o deus à sua frente. Disse que se ela fosse embora, esse deus de alto nível sumiria. Mesmo assim, Yuan disse que não podiam arriscar sua futura força de elite. Ordenou à Academia Tian usar 10 anos de fortuna para ancorar a alma imperial. Após seu subordinado concordar, uma fênix voou para o céu. Yuan disse que o deus de elite poderia ser o imperador Zhong, e era vital para Xia. Afinal, já haviam perdido para Cura na primeira rodada da Guerra Divina. Na segunda, Cura venceu. Alertou que outra perda significava ceder terras. Sem um deus de elite, as chances eram poucas. Ele perguntou quem ousaria tentar, mas os alunos temiam que o deus não fosse o imperador Zhong e morressem. De repente, um aluno declarou que a Kyoto venceria e tentaria. Outro da Shunyu também se adiantou. Logo, mais vozes se apresentaram como voluntárias, uma após a outra. No entanto, uma pessoa levantou a mão, alegando que a origem do deus diferia da visão do reitor. Chen então declarou que era da Academia Jinling e se apresentou, mas muitos duvidaram dele. Hans até alertou Chen sobre a morte, mas Chen o ignorou. Yuan também percebeu sua confiança e se perguntou se ele conhecia o passado do imperador. No entanto, depois de revisar todos os registros, o único imperador que correspondia às características conhecidas era Zhong. Mas ele ainda deixou Chen tentar e isso surpreendeu o senhor da cidade. Então Yuan argumentou que ninguém deveria bloquear o coração sincero de um cidadão xiita. Enquanto isso, a nação Cura zombou das ações dos xiitas, chamando-os de ignorantes e fracos.
Com isso, eles chamaram Chen de macaco enquanto o incentivavam a seguir em frente. Chen os ignorou e colocou a mão no cristal, que imediatamente ficou vermelho. Quando a luz vermelha se espalhou, a multidão suspeitou que Chen havia despertado um deus de alto nível. Yana ficou igualmente surpresa, pois o brilho do cristal era inconfundivelmente vermelho. Enquanto isso, a nação Kura disse que o laranja era a aura mais elevada, enquanto o deus mais forte dos xiitas só tinha roxo. Ao mesmo tempo, a nação indiana disse que apenas eles e a Grécia produziam deuses da aura laranja, enquanto a nação coreana duvidava do valor dos xiitas e suspeitava que o cristal não funcionasse bem. No entanto, o senhor da cidade ainda estava confuso, então Yuan explicou que esta era a aura de um deus de nível triplo. Ele acrescentou que as auras conhecidas eram brancas, verdes, azuis, roxas e laranja, mas acima delas estava o vermelho, que só o deus do Vaticano possuía. Ouvir isso fez o senhor da cidade se perguntar se Xia já teve um deus de nível triplo. Enquanto isso, Chen achava que esse deus ultrapassava o triplo, já que mesmo que outros deuses alcançassem o nível triplo, eles nunca poderiam se comparar a ele. Yana, por outro lado, duvidava que Chen pudesse invocar um deus triplo, devido ao seu mau exame. Ao mesmo tempo, o senhor da cidade perguntou qual era a divindade do deus triplo. Em resposta, Yuan especulou que o poderoso portador do machado poderia ser Xing, mas Chen sabia que Xing estava sem cabeça, então esse deus não poderia ser ele, e Yuan ficou em silêncio. Shen então pensou que os mitos xiitas haviam desaparecido por muito tempo. Ao sentir que esse era o seu propósito de vir, ele finalmente enfrentou o Criador do céu e da terra diante dele. Com grande respeito, ele humildemente invocou o próprio primeiro deus da criação, Pangu. Ao ouvir que era o deus criador, o povo de Kura ficou completamente atordoado. O povo xiita também ficou maravilhado com o fato de Chen ter despertado e identificado um deus triplo. Enquanto isso, Chen olhou para Pangu com admiração. Afinal, Pangu abriu os céus e se tornou tudo. Por isso, ele sabia que era, sem dúvida, o deus mais supremo que existia. De repente, seu painel do sistema apareceu, mostrando 1% de compatibilidade com Pangu. No Templo dos Deuses, um atendente se viu diante de uma situação inacreditável. Pangu, o criador e líder dos deuses, apareceu no templo de Xia. O atendente correu para as escadas para tocar o sino do destino e anunciar o evento. Assim que o alcançou, ele balançou o martelo com toda a força. Um som profundo e poderoso ecoou por toda parte. Ao ouvir o sino, Fred, o imortal da espada, duvidou, mas seu assistente confirmou as 9 badaladas. Yuan se alegrou, pois 9 badaladas significavam um deus supremo. Yana ficou chocada, pois o deus mais forte deles badalou só 3 vezes. O imperador Toku de Kura ficou furioso que um garoto de Xia despertara um deus supremo. Ele questionou a capacidade de Matt de enfrentar Chen. Matt respondeu que Chen era um novato e poderia destruí-lo e a seu deus antes que ficasse mais forte. Com isso, Toku ordenou que seus homens iniciassem uma guerra de deuses. Cerrou os dentes e declarou que não poderiam deixar Chen viver. Chen continuou a sentir o poder avassalador de Pangu. Ele sabia que um deus de nível S era o auge para a maioria, mas não o limite do poder de Pangu. Afinal, o corpo de Pangu se tornou tudo, mas com seu poder atual, ele tinha que focar no deus imperador. De repente, o chão tremeu quando Kura declarou guerra de deuses contra Chen. No instante seguinte, a plataforma sob ele subiu no ar. Logo depois, Chen se viu transportado para uma dimensão diferente. O senhor da cidade, Yuan e Yana ficaram surpresos ao ver Chen ser transportado. Por essa reviravolta, o senhor da cidade e Yuan praguejaram de frustração. Yana, sentindo a mesma raiva, murmurou que era uma tática insidiosa. A audiência de Kura se deleitou ao ver o povo de Xia em pânico de raiva. Toku observou e pensou que a guerra de deuses garantiria a vitória e eliminaria o prodígio de Xia. Afinal, ele sabia que o imortal da espada de Xia não era um oponente fácil. Se Chen morresse, os 10 anos de fortuna gastos valeriam a pena. Fred soube que Kura gastou 10 anos de fortuna para iniciar a arena cedo contra Chen. Guerras de deuses atingem os abençoados, deixando até prodígios indefesos. Seu assistente disse que Kura podia atacar o prodígio de Xia em nome da guerra divina. Fred rangeu os dentes e prometeu esmagar Kura no próximo ano. Minutos depois, Shen enfrentou Matt, que achava a guerra divina exagerada. Ele até se gabou de poder destruir Chen, incluindo o imortal da espada Fred. Chen pensou que não podia invocar Pangu, mas o deus imperador sim. Matt confundiu seu silêncio com medo e achou que ele havia perdido a coragem. Mas, ao olhar de perto, ele se assustou.
Shen sorria e disse que a cabeça da cobra de Matt daria um ótimo ensopado. Matt ficou furioso e jurou decapitar Chen e alimentar seu deus. Logo depois, a apresentadora Venus chegou, anunciando que Kura já havia vencido 2 lutas. Se Kura vencesse a terceira luta, Xia entregaria metade de seu povo e fortuna. Chen leu as regras e viu que vitória era sobreviver, e derrota, morrer. Então ele lembrou Matt que a luta era mais que vencer, era a própria vida. Matt apenas zombou. Depois, Venus perguntou se entendiam as regras para começar, e ambos confirmaram. As informações de Matt apareceram, nível S, com Orok em SS. Depois, Chen, cujo status era desconhecido, mas seu deus despertado era Pangu, o SSS. Após anunciar, Venus declarou a terceira luta e ordenou que os deuses fossem invocados. Matt avançou e pôs a mão na pedra divina. Toku murmurou que o nível S de Matt combinava com Orok. Quando o Orok surgiu, Matt declarou que já haviam vencido, após matar 2 deuses da nação Xia. Nesse momento, Chen também começou sua invocação, mas o Lorde da cidade e Yuan se surpreenderam com o que viram. Pois, em vez da aura vermelha esperada, Chen estava cercado apenas por deuses não despertados. Yuan pensou na ausência de Pangu por baixa compatibilidade, e isso fez outros duvidarem de Chen. Enquanto isso, Chen olhou para o imperador que jamais deveria ser esquecido. Vendo-o encarar o imperador, os outros temeram que fosse arriscado demais escolhê-lo. Yuan sugeriu a Chen que poderia ser o imperador Zong, enquanto Yana adivinhou o imperador Zhu, mas Chen não respondeu às suas suposições. Em vez disso, ele avançou, invocando o imperador Chen que conquistou tudo sob o céu. Após isso, ele se curvou e chamou a figura de Zhang, o fundador de Xia. No momento em que pronunciou o nome, o corpo de Zhang iluminou-se com uma aura laranja brilhante. Quando ele finalmente se moveu, a arena engasgou porque Chen havia chamado de Deus Duplo. Vendo isso, o senhor da cidade regozijou-se porque sua nação havia sido abençoada. No entanto, Yuan observou que era uma pena, porque Zhang era um deus humano. Em geral, o poder dos deuses humanos era considerado mais fraco do que os deuses demoníacos do mesmo nível. Por causa disso, ele julgou o deus humano inferior à serpente de 8 cabeças. Quando a batalha começou, Matt zombou de Chen por invocar um deus humano frágil em vez de Pangu. Ele até riu alto e gritou que um deus humano nada mais era do que imortal. Shen o ignorou e curvou-se para Zhang, dizendo que as gerações futuras podem tê-lo esquecido. Mas a partir daquele dia, ele jurou que o legado de Zhang como primeiro imperador nunca mais seria escondido. Ele então falou sobre o legado de Zhang, onde unificou a escrita e os estados. Os feitos de Zhang também garantiram que as terras xiitas permanecessem unidas e seguras atrás da Grande Muralha. Enquanto Chen falava do legado de Zhang, um dragão majestoso apareceu de repente. Ao mesmo tempo, o sistema de Chen mostrou que seu vínculo com Zhang havia aumentado para 60%. Enquanto isso, Yana ficou surpresa e questionou se tal imperador realmente existia. Matt, no entanto, continuou insistindo que Zhang nada mais era do que um deus humano. Ao ouvir isso, Zhang perguntou quem ele era, e Chen disse que era um estrangeiro contra os xiitas. Zhang rapidamente ficou furioso com isso, e declarou que todos os que ofendessem os xiitas deveriam morrer. No entanto, o povo Kura apenas riu e rejeitou suas grandes palavras. Matt também zombou, e comentar a autoridade imperial de Zhang era de fato inegável. Orok então zombou, dizendo que nunca esperou que um deus humano desafiasse um deus verdadeiro. Ele até disse que esperava uma grande batalha, mas encontrou apenas um pequeno humano. Ao ouvir isso, Zhang ergueu lentamente a mão. Uma espada começou a se formar ao seu alcance. Enquanto segurava a arma, ele declarou que seu único arrependimento na vida era nunca ter matado um deus. Então ele ergueu a espada para o céu e anunciou que era Qin. O povo Kura viu isso e se perguntou se ele realmente pretendia lutar. Enquanto isso, o público de Stick Country achou lamentável. Os espectadores de Silla também duvidaram que Zhang pudesse lutar contra um deus com corpo mortal. Por outro lado, Orok disse que ainda é uma carne que vale a pena comer, então disse a Zhang para se preparar. Ele lançou seu ataque, prometendo mostrar a Zhang a diferença entre deuses. No instante seguinte, uma das cabeças de Orok avançou contra Zhang. Toku viu e acreditou que a batalha já tinha acabado, que o imperador estava morto. Espectadores foram embora, zombando de Xia por pôr um deus humano contra um verdadeiro. Mas um súbito clarão dourado irrompeu no palco. Zhang balançou sua espada, e a lâmina cortou a cabeça de Orok. A cabeça decepada caiu pesadamente no chão da arena. Toku e os outros que viram ficaram chocados.
Yana ficou feliz ao vê-lo decepar a cabeça de Orok com um golpe. Orok, chocado, perguntou como Zhang conseguiu sem poder divino. Zhang levantou a espada e disse ser a técnica de refino de Qi deles, a arte dos cultivadores de Xia, que desafiava os céus. Yuan chocou-se que os antepassados de Xia criaram um poder devastador. Orok zombou da técnica, dizendo que Zhang decepou só uma de suas muitas cabeças. Seu corpo podia regenerar incontáveis membros, e ele era imortal. Perguntou como um deus humano como ele poderia detê-lo. Gritou que mortais deviam se ajoelhar, e Zhang jamais reencarnaria. Perder trairia seu povo, mas ele nunca conheceu a derrota. Essas palavras enfureceram Orok, que lançou outro ataque. Zhang respondeu cortando outra das cabeças de Orok. A cabeça decepada rapidamente se regenerou, e Orok o incitou a desistir. O povo de Xia começou a duvidar da vitória dos deuses. Zhang ficou surpreso com a regeneração infinita de Orok. Mesmo assim, atacou sem parar ao sentir o declínio de Orok. Orok contra-atacou ferozmente, incitando-o a desistir. Um de seus golpes atingiu Zhang, lançando-o ao chão. Zhang forçou-se a ajoelhar e agarrou a espada. Vendo seu antepassado sangrar, o povo de Xia gritou de dor. Yuan pediu ao senhor da cidade que se preparasse para a derrota, para parar o sacrifício de Zhang. A força de Zhang diminuía, mas a vitória parecia perto. Mas, naquele instante, sentiu a aura da nação, levantou-se e declarou que toda a terra sob o céu lhe pertencia. Assim que ele falou, a presença divina do povo de Xia despertou, incluindo Bai, o deus primário invocado por Yana. Pouco depois, os deuses de Xia desceram à arena. Assim, Zhang despertou a grande armadura divina Qin. Ele ordenou aos espíritos divinos que matassem Orok, e todos avançaram. Matt ficou chocado por ele invocar tantos espíritos, mas recusou a derrota. Voltou a si e lembrou que ainda fazia parte da batalha. Ele olhou para Chen, achando-o tolo apesar do talento. Liberou magia, sabendo que a morte do guardião era derrota. Depois, ele surgiu atrás de Chen com uma faca. Yana e Yuan logo notaram e gritaram para Chen desviar. Chen reagiu a tempo, desviando da faca. Agarrou o braço de Matt e o arremessou com força no chão. O povo de Xia percebeu que Chen, guardião de Pangu, era formidável. Pangu ainda era o deus principal de Chen, mesmo com o vínculo mais fraco. Seu corpo já estava forte como pedra. Matt reconheceu a força de Chen, mas o julgou ignorante em magia. Ao lançar sua magia, zombou de Shen, chamando-o de lixo, criou clones poderosos e lançou um ataque coordenado. Shen calmamente agarrou os pés de ambos no ar, arremessou os dois corpos um contra o outro com força. Ele admitiu que Matt era um guardião nível S duplo, pois seus golpes eram poderosos. Nas arquibancadas de Xia, as garotas torciam alto por ele. O povo de Cura temia a derrota de Orok, mas alguns negavam. Toco achou difícil acreditar que Zhang e Chen eram tão fortes. Orok era atacado pelas divindades. Em meio ao caos, Zhang observava a batalha enquanto Bai o guardava. Pouco depois, Orok pediu oferendas. Após isso, as almas da audiência de cura começaram a derreter. Orok usou esse sacrifício para fortalecer seu corpo, que estava à beira da destruição. Com isso, ele conseguiu se regenerar mais uma vez. Shen pisou em Matt e sabia que, se ele morresse, seu deus sumiria. Mas, olhando para Orok, ele sabia que a serpente devia morrer primeiro para acabar. Do outro lado, Orok disse que Zhang enfrentava ele e o povo de cura. Zhang respondeu condenando-o por sacrificar sua própria gente. Ele revelou que as almas dos cidadãos eram sacrifícios que alimentavam sua força. Ao ouvir isso, o povo de cura ficou chocado e entrou em pânico. Zhang continuou dizendo que, através da dificuldade, ele ganhou habilidade. Com essas palavras, ele subiu no ar para transformar as divindades em dragões. Seu poder fluiu para eles, despertando a técnica do Qi imortal. Naquele momento, Yana sentiu sua ressonância com seu deus subindo rápido. Cidadãos de Xia sentiram a força despertar, e até os cegos recuperaram a visão. Zhang tossiu sangue, mas desejava que seu povo resistisse como dragões. O povo de Xiou chorou pela resolução de seus ancestrais. Ele até declarou solenemente que estava disposto a fazer qualquer coisa por eles. Observadores da nação Falcão notaram que Orok se alimentava de vidas, enquanto Zhang dava a sua. A América admirou o poder da civilização oriental. Zhang ergueu a cabeça, chamando os soldados celestiais de Qin. As divindades se curvaram e responderam que estavam presentes. Com o resto de sua força, Zhang levantou a mão e ordenou que acabassem com Orok. As divindades se viraram, com Bai as liderando para a batalha.
Orok se assustou, mas as divindades se moveram rápido e cortaram seu corpo sem parar. Algumas cercaram suas cabeças enquanto outras o esfaqueavam. Desesperado, ele exigiu mais sacrifícios. Cidadãos de Kura enfraqueceram enquanto Orok drenava sua força. Toku sentiu a drenagem e percebeu que suas elites eram consumidas. Os cidadãos lamentaram e acharam que sua nação não aguentaria. Os espectadores de Kura condenaram a fome insaciável de Orok. Assim, todos gritaram juntos para que Orok morresse. Naquele momento, Zang ergueu a espada, apontou-a para Orok, dizendo que até seu povo o abandonara. Com o apoio dos espíritos de dragão, ele o encurralou e deu o golpe final. A cabeça de Orok caiu pesadamente, e ele foi declarado morto. Vendo isso, Chen percebeu que não havia mais razão para manter Matt vivo. Encerrou a luta pisando com força no pescoço dele. Momentos depois, Matt foi declarado morto. Venus apareceu para anunciar o resultado. Com o triunfo de Chen, o placar era 2-1 entre Kura e Xia. Os cidadãos de Xia estavam chocados com o sucesso de Chen. Yuan chocou-se ao ver Zhang vencer um deus, e o senhor da cidade honrou a vitória de Chen. Mas o momento acabou quando Venus proclamou o intervalo. Enquanto isso, John permaneceu em pé na arena, mas respirava pesadamente e exausto. Os cidadãos de Xia notaram e se preocuparam com sua fraqueza. Yuan explicou que Zhang tinha poucos crentes na nação, por isso a batalha o havia ferido muito. Chen viu a forma de Zhang desaparecer e correu para vê-lo. Zhang disse que não continuaria, mas tinha um sonho para compartilhar. Enquanto seu corpo virava cinzas, ele desejou que toda a vida vivesse em paz. Yuan pensou em como deuses tiram poder de seguidores, mas Zhang, sem nenhum, deu tudo. Ouvindo isso, os outros admitiram ter desrespeitado o ancestral. O sistema disse a Chen que Zhang poderia ser invocado com mais crentes. Chen ficou surpreso com a revelação. Invocar Zhang aumentava a ressonância e seu laço com Pangu se intensificava. Ele percebeu que mais invocações divinas poderiam conceder o poder de chamar Pangu. Garantiu que Zhang voltaria a ser honrado. A multidão exultou, e Yuan decretou que as conquistas de Zhang fossem escritas. Fred chegou e elogiou Chen por derrotar Auric. Sua secretária usou o sangue para ativar a Arena Divina. O sistema declarou que Mary de Kura o desafiou. Fred ficou chocado ao saber que ela era uma espiã de Kura. Ela calmamente explicou que esperou 10 anos por essa chance de matá-lo, e declarou que Shaya pertenceria à nação Kura. Fred sacou a espada e disse que a culpa era dela. Enquanto isso, o subordinado de Yuan o informou da situação. Ele informou que Fred não chegaria à arena, precisando de um substituto. Eles denunciaram a mesquinhez de Kura, mas a ausência de Fred os deixou em crise. 2 mestres mortos por Orok, só Fred mantinha a vitória sobre Kura. Mas Yuan sabia que a 4ª batalha começaria. Ele escolheu lutar, acreditando que Chen estava exausto, mas Chen recusou imediatamente. Ele declarou que venceria e pediu a Yuan para ir. Yuan então ordenou-lhe severamente que não se forçasse. Hans o alertou para não continuar, e Ana disse que Yuan venceria, mas ele apenas se virou e os olhou. Ele começou a falar de um sonho, e uma chama surgiu sob eles. A chama circulou o grupo, deixando todos em admiração. Chen disse que em seu sonho conheceu um deus antigo que o confortou. Ao acordar, herdou o legado oculto de Xia. Todos ficaram surpresos, mas Yuan pensou em Rui, que atingiu o caminho da vida, e um monge que alcançou a imortalidade. Ele sabia que o caminho podia ser compreendido, explicando o conhecimento de Chen sobre deuses esquecidos. Ele silenciou, mas lembrou Chen que tinha mais experiência. O senhor da cidade concordou que não precisava se sacrificar, mas ele olhou para cima e chamou a divindade Fênix atrás de Yuan. Yuan olhou chocado, pois Chen despertou a Fênix ardente conectada à sua divindade. Os outros, incrédulos, viram as palavras de Chen renovarem a Fênix antiga de Yuan. Novamente, ficaram admirados que Chen soubesse tantos mitos ocultos. Yuan então concordou e disse a Chen para descansar antes da batalha. A atenção de Chen logo se voltou para Yana. Ele invocou o general Bai, cuja fama seria passada pelas eras. Ao lembrar Bai varrendo 6 reinos, o espírito de Bai surgiu atrás de Yana. Feito isso, ele se afastou em silêncio, enquanto Yana observava sua retirada. Todos se maravilharam com a habilidade de Chen, mas acharam que encurtaria sua vida. Para eles, Chen iluminava o futuro da nação Xia com a própria vida. Na arena, Venus anunciou a batalha entre Xia e Kura. Os lutadores estavam prontos, e suas informações apareceriam. Com o perfil de Chen, ela anunciou que ele representaria Xia.
Depois, apresentou Momo da nação Cura, que se curvou para cumprimentar Chen. Na arquibancada de Cura, zombavam da Shaya por enviar Chen. Toco estava confiante, pois seu espião agira, e a divindade de Cura era famosa por feitiços. Com Momo os representando, ele tinha certeza que Xia seria derrotada. Momo estava calma na arena. Muitos homens de Xia admitiram o quão linda ela era. A preocupação de Yuan aumentou, pois a guardiã era desconhecida. Momo pôs a mão na pedra para chamar sua divindade. Assim que ela fez, a contagem regressiva começou. Enquanto Momo escolhia, a multidão notou que Chen não invocara. Gritaram que só restava 1 minuto e o incitaram a invocar. A divindade de Momo finalmente apareceu. Era a própria Tama. Ao aparecer, a nação águia ficou encantada com sua beleza divina. O povo de Sindu sentiu o coração palpitar. Os de Xia não a conheciam e esperavam que Chen ficasse focado. Chen apenas sorriu, afinal, ele antecipou Tama, líder das 3 divindades demoníacas de Cura. Sabendo a identidade dela, não esperou, deu um passo e pôs a mão no cristal. Momo e Tama viram o cristal dele acender com uma aura azul. Ao terminar a invocação, ele se virou para ver sua divindade. Era o Marechal Kurt. O senhor da cidade chocou-se ao vê-lo invocar um demônio. Hans lembrou Chen que suas divindades eram humanas, e Yana disse que seu deus principal controla a invocação. Se alguém tentasse invocar um tipo diferente, o resultado seria a morte. Apesar dos avisos, Chen curvou-se ao deus e o saudou. A multidão de Cura pensou que Chen estava condenado, como os invocadores passados. Toku achou que o demônio era seu último recurso. No entanto, o porco à frente deles transformou-se em humano. A plateia de Cura ficou confusa com a cena. Xia celebrou, enquanto Yuan ponderava se a força de Pangu superava os deuses. Ele disse que Pangu era mais profundo do que imaginava. Toku pensou que Kurt ainda era humano e cederia ao encanto de Tama. Kurt havia despertado e apareceu na arena. Ele ouviu a multidão e perguntou o que acontecia. Chen explicou que era um concurso divino entre nações, e Xia estava sob ataque. Ele curvou-se e implorou a Kurt que o ajudasse contra os deuses rivais. Kurt encolheu o ancinho e disse que odiava lutar. Ele disse que preferia passar tempo com Cheng a se preocupar com os inimigos de Shaya, então se virou e começou a se afastar. Chen o chamou, embora parecesse desinteressado, mas ele congelou quando Chen perguntou se ainda queria encontrar Cheng. Chen insistiu, perguntando se ele queria ver Wukong e o monge. Kurt apontou. A presença dele sumira, mas Chen ainda sabia os nomes de Cheng e Wukong. Chen respondeu que os conhecia e podia invocá-los, mas ele não acreditou, pois sua força parecia fraca demais. Chen disse que sabia que ele não queria ser um peão, mas invocar divindades de Xia restauraria a dignidade de Kurt. Isso libertaria Cheng, Wukong e Jin. Ele perguntou a Kurt se ele lutaria por Shaya agora. Ouvindo isso, Kurt ficou furioso. Ele se transformou em um porco e questionou Chen se estava zombando. Chen lutava nas mãos de Kurt, mas conseguiu persuadi-lo. O espírito de Pangu apareceu atrás dele. Kurt reconheceu Pangu e rapidamente soltou Chen. Ele não esperava que invocasse Pangu, mas Chen só perguntou se o ajudaria. Kurt respondeu que, se Pangu estava disposto a ajudar, ele também podia confiar. Ele perguntou quem era o oponente. Os dois olharam para o inimigo. Chen explicou, uma divindade de 9 caudas que seduzia com encantos. Kurt, porém, disse que seria fácil. O povo Cura pensou que o deus porco de Chen estava enfeitiçado, mas Kurt enfiou o ancinho no chão e voltou à forma humana. A plateia de Bangxi o elogiou. O povo Sindu concordou que o deus monstro de Xia não devia ser subestimado. A nação águia se perguntava se ele resistiria aos encantos de Tama. Na arena, Momo chamou Chen e agiu. Ela tirou o manto, dizendo ter uma ótima proposta. Depois, o convidou a se juntar à nação Cura. Ela garantiu respeito e que não o forçariam a lutar. Prometeu ajudar a ele e sua divindade a crescer. Ele não respondeu, apenas ficou parado. Do outro lado, Yuan estava furioso com suas táticas. O senhor da cidade gritou para Chen não cair nos truques. Momo o tentou. Ele teria todo o dinheiro e poder. Ela também se ofereceu. Muitos homens de Xia ficaram cativados e pensaram que ele aceitaria, mas se perguntaram como Chen responderia. Pouco depois, Chen recusou a oferta. Ela continuou a usar o charme, ofereceu-lhe qualquer mulher de Cura, se não bastasse. Ele foi cercado pelas belas mulheres de Cura, pegou o ancinho para a projeção celestial. Ele controlou o ancinho de 9 dentes de Kurt. Momo viu e lamentou. Ele teria um futuro brilhante.
Mas ele só respondeu lembrando o que seu professor disse. A honra está na lâmina e a verdade no canhão. Fugir só pioraria o bullying. Ele se recusou, dizendo: Shaya saúda amigos e combate inimigos. Ao ouvir isso, o povo de Shaya gritou: Armas prontas para a cura! Ecos encheram a arena, proclamando Chen seu líder guerreiro. No templo da divindade, um servo varria. Notou algo brilhando, viu o tomo reluzir e concluiu que a nação estava 2 vezes mais afortunada. Na arena, Chen saltou com o ancinho erguido. Momo pegou seu leque e bloqueou facilmente o ataque do ancinho de Chen. Ela sentiu a força do golpe e decidiu não poupá-lo. Proclamou que o mataria, já que não podia recrutá-lo. Com isso, ela usou sua técnica de clone, e várias cópias apareceram pela arena. Pensou que não importava se Chen vencesse Matt, pois ele nunca dominou a magia. Chen percebeu que o poder dela superava o de Matt, mas antes de pensar, a viu sacar a espada. Os clones o seguiram e lançaram o Kumil Slash. Ele foi dominado, mas conseguiu se mover a tempo de desviar dos ataques. A força dos golpes o empurrou para o chão. O povo de cura riu e elogiou Momo como gênio por sua habilidade. Os clones de Momo o zombaram e o chamaram de fraco. Todos levantaram as lâminas e perguntaram como ele desviaria em seguida. Os clones lançaram golpes que atingiram o chão. Ele ficou sem ter para onde escapar. Então, ele decidiu que ela pegaria seu ancinho. Ele o forçou para baixo e desferiu um golpe reto pelo chão. Momo ficou alarmada e tentou bloquear com a espada. O ataque foi tão poderoso que ela foi engolida por ele. O povo de cura ficou inquieto. Depois, ela pareceu desamparada e perguntou como Chen viu seu verdadeiro corpo. Enquanto isso, Tama tentou seduzir Kurt para que ele se curvasse a ela. O povo cura ficou cativado e até quis oferecer suas vidas. Vendo isso, Yuan se perguntou se Kurt resistiria ao charme de Tama. Mas Kurt pensava em Chang e disse que comparada a ela, Tama era obviamente horrível. Tama ficou chocada ao ouvi-lo chamá-la de feia, mas antes que dissesse mais, ele já avançava contra ela. O povo cura também se enfureceu com sua deusa sendo zombada por um porco. Kurt ignorou a fúria e atacou enquanto Tama saltava. Após desviar, ela gritou que nunca a chamaram de feia. Então, começou a tecer feitiços, determinada a puni-lo. Sua forma se expandiu com a habilidade 9 vezes de terra, e ela tentou pisoteá-lo. Ela o mandou sentir a ira do demônio celestial. Perto dali, Chen assistia à cena após amarrar Momo. Sua fúria queimava, pois Tama invocou um tesouro divino que decuplicava sua força. Mas Kurt contra-atacou com sua habilidade de moldar a terra. Seu corpo expandiu até igualar o tamanho de Tama, que logo lançou seu golpe espiritual. Kurt teve que se defender com seu ancinho. Ele o girou em círculos para bloquear os golpes. Ele até a contra-atacou. Shen se admirou que um deus S-duplo como Kurt pudesse suprimir uma Tama S triplo. Ele comparou seu status com o de Momo e percebeu que a força real superava os níveis despertados. Logo, sangue manchou o canto da boca de Tama. Isso só enfureceu, e ela começou a reunir seu poder. Levantou as mãos e seu poder transbordou no ar. Vendo o céu escurecer, o povo de Xia se perguntou o que acontecia. Tama já conjurara bolas de fogo e gritou para Kurt morrer. Com uma ordem, enviou o fogo de raposa ardente em sua direção. As bolas de fogo atingiram Kurt, sem chance de desviar. No instante seguinte, ele foi engolido pelos ataques. Yuan e os outros cerraram os dentes, preocupados. Mas Kurt surgiu, erguendo a mão e invocando a água. Com seu movimento, as chamas recuaram e a entidade desceu. 2 divindades espirituais surgiram sobre a arena, atingindo o chão à frente de Tama com raios. Ao ver a explosão, Momo olhou preocupada para Tama, mas Tama estava ilesa e apenas o chão estava rachado sob ela. Mesmo assim, ela sentiu uma crescente inquietação. De repente, água se acumulou no céu e Kurt logo foi cercado por ela. Ao ver isso, ela perguntou de onde vinha a água. Ele respondeu que vinha do rio celestial. Enquanto falava, a água fluía e girava em seu corpo. Sem perder tempo, ele avançou nela, movendo-se com o vento. O povo cura observava nervoso e orava, enquanto Kurt avançava e balançava seu ancinho num golpe poderoso. Em resposta, Tama tentou bloqueá-lo com sua habilidade terra. Suas técnicas colidiram violentamente. O ancinho de Kurt perfurou seu escudo, que logo se estilhaçou diante dela. Ela cambaleou para trás, com o escudo estilhaçado. O povo de Xia elogiou Kurt por quebrar seu maior tesouro. Em contraste, a nação cura silenciou. Na arena, Kurt continuou seu ataque e balançou seu ancinho mais uma vez. O ataque passou direto pelo corpo dela.
ele ficou confuso. Quando seu corpo sumiu, sua forma real apareceu. Ela percebeu que ele era mais forte e proficiente que ela. Por isso, ela olhou para Chen. Ela se perguntou quando Xia teve um guardião que invocava um monstro como Kurt. Kurt percebeu que ela usou uma técnica de transporte que ele também conhecia. Ele invocou o transporte de água e apareceu diante dela. Ele aproveitou a falha dela e avançou com seu ancinho. Ela foi jogada ao chão, mas conseguiu se reequilibrar. No entanto, seu sangue já havia começado a cair no chão, então ela só pôde reconhecer que ele era realmente formidável. Por isso, ela decidiu usar o poder de suas 9 caudas, invocando mais 3 divindades espirituais para ficarem ao seu lado. Ao ver Shu, Maru e Terra aparecerem, o povo Kura ficou chocado. O rei Onishu então rugiu que era hora de Kurt morrer. Ele começou a invocar seu campo de espadas. A deusa do sol, Terra, também reuniu todo o seu poder. Kurt se preparou para as 36 formas. Tomou a forma de águia, evadindo as incontáveis espadas que caíam sobre ele. Após reverter, ele ridicularizou Tama por chamar reforços que eram só formas espirituais, mas Tama rebateu, perguntando por que ele corria se não tinha medo. Ele perguntou quem disse que estava fugindo, então invocou o governante para descer, e cresceu, preenchendo o espaço. Ele usou o ancinho para invocar as águas do rio celestial. Apontando-o para cima, a água se juntou e girou. Como o grande marechal Kurt, ele proclamou que toda a água do céu ao oceano estava sob seu comando. Com essas palavras, ele fez um oceano surgir sobre as divindades. A torrente caiu sobre Shu, que foi rapidamente dominado. Do outro lado, Tara conseguiu evadir as águas, mas a evasão a deixou irritada, então ela reuniu seu poder e conjurou um fogo roxo massivo. Ela direcionou as bolas de fogo para Kurt. Ele levantou o ancinho para bloquear, mas o ataque o engoliu. O povo Kura explodiu de alegria, pois Terra invocara a punição divina contra ele. Kurt não conseguiu mais se manter de pé, sendo jogado pela arena. Vendo-o desabar, o povo Shaya se preocupou com o poder do deus Triple S. Enquanto isso, Tara já havia cercado Kurt. Olhando sua forma enfraquecida no chão, ela o zombou, chamando-o de porco inútil, mas ele de repente se moveu e chamou seu ancinho de 9 dentes. A princípio, Tara ficou confusa, mas no instante seguinte, ele a agarrou pelo pescoço. Ela ficou mais chocada ao ver seu poder divino se esvair. Kurt se transformou e concordou que ela estava certa. Ele era um porco. Usou essa forma para facilmente erguê-la no ar. Ele a jogou com força no chão. A plateia o elogiou por atacar só depois que a guarda dela caiu. Alguns olharam para Chen, assumindo que ele invocou Kurt pela crueldade. Logo, o espírito de Tara se desfez, mas ela jurou nunca esquecer a humilhação. Kurt a ignorou e continuou andando em direção a Tama. Ele a golpeou sem hesitação e ela logo foi declarada morta. Depois disso, Kurt rapidamente voltou à sua forma humana e Chen correu em sua direção. No entanto, ele começou a tossir sangue e ordenou que não viesse. Mesmo assim, Chen gritou seu nome preocupado. Ele até correu quando Kurt caiu de joelhos. O povo xiita também começou a se perguntar por que ele desmaiou repentinamente. Kurt então disse a Chen que não queria que ele visse sua aparência agora. Afinal, ele pode ser um herói para eles, mas na verdade é um covarde por nunca ter perseguido Cheng. Então ele fez Chen prometer levar seu pai e mestre ao túmulo para provar sua coragem. Chen recusou imediatamente, dizendo que ele mesmo deveria contar a eles. Ele também gritou para o povo xiita e pediu reverência à grande divindade. Ao ouvir isso, Yuan rapidamente entendeu sua intenção, então ele ordenou que todos trouxessem ofertas de comida. As pessoas em casa também começaram a fazer oferendas de comida para Marshal Kurt. Logo, a forma espiritual de Kurt foi cercada por inúmeras oferendas. Naquele momento, ele abriu lentamente os olhos e, dessa forma, a divindade de classe dupla, Marshal Kurt, foi reverentemente homenageada. Depois de um tempo, Vênus apareceu para anunciar o resultado da 4ª rodada. Com a divindade da nação xiita quase inconsciente e a divindade de cura morta, ela declarou que o vencedor foi Chen da nação xiita. Ela também declarou que foi um momento emocionante, já que ninguém esperava que a vontade de Xia fosse tão forte. Enquanto isso, a nação xiita orava por Kurt, que havia lutado com base na determinação xiita. Assim como eles, Chen desabou, mas Kurt rapidamente o deteve. Ele então se animou quando Kurt abriu os olhos e disse que ainda não estava morto. Ele também o ajudou a se levantar, e Kurt declarou que eles haviam vencido. Enquanto isso, um estudante de Bangxi questionou os deuses vacilantes de Xia, e o professor respondeu: é devido à sua fé frágil. De volta à arena,
Kurt disse a Chen que o próximo passo dependia dele. Afinal, era hora de ele partir e procurar seu luar branco. Antes que ele pudesse partir, Chen o chamou novamente. Então ele lhe disse para não falar mais e se lembrar de sua promessa. Ao ouvir isso, Chen ficou em silêncio por um momento. Ele logo se recompôs e o pediu para se cuidar. O povo de Shaya ficou surpreso, mas logo gritou para Kurt se cuidar também, enquanto ele sumia no ar. Depois, Yuan ordenou registrar os feitos de Kurt. Ele avisou que os deuses de Xia deviam ser sempre lembrados, e seu subordinado concordou. A Fênix foi enviada com o relatório. O senhor da cidade ainda não se recuperava do que houve com Kurt. Ele murmurou que eram indignos por esquecerem os deuses. Yuan disse que eles ainda tinham um futuro. E esse futuro era Chen, a maior esperança da nação. Do outro lado, a divindade de Fred embainhava a espada, após matar o monstro-aranha Gumo. Fred já havia eliminado Mary. Os olhos dela se arregalaram ao saber que a diferença entre eles ainda era vasta. Depois disso, o corpo dela caiu no chão. Fred ignorou e começou a esperar que não fosse tarde demais. Na arena, Venus anunciou o confronto final entre Shaya e Kura. A batalha decidiria o controle de metade da nação. Ela pediu que os lados enviassem seus representantes. Chen ouviu e entendeu que era hora de se levantar de novo. Alguém tocou seu ombro e o parou. Ele olhou e viu que era o senhor da cidade. Bill garantiu que o papel de Chen havia terminado e que ele iria. Chen insistiu em participar, dizendo que conhecia a história oculta dos deuses de Xia. Bill respondeu que a rodada final era seu dever e que Chen era fraco para o trunfo de Kura. Ele já foi um gênio, pois sua divindade era Zilong. De repente, Fred chegou e pediu a Bill para deixá-lo ir. Bill ficou feliz e disse que não esperava sua vinda. Fred respondeu que nunca atrasaria pela nação, apesar dos espiões de Kura. Avisou que o tempo estava acabando, restando 30 segundos na contagem regressiva. Sem hesitar, ele entrou na arena, anunciou seu nome e perguntou quem ousava enfrentá-lo. Um dos jogadores da nação Kura ouviu e ficou em silêncio. Após se alongar, ele subitamente desapareceu de seu assento. No instante seguinte, ele apareceu na arena e se apresentou como Yuta. A plateia de Kura o viu e logo declarou que venceriam esta rodada. A plateia de Shaya perdia a esperança, pois Yuta era a criança divina. Chen disse que Yuta era inesperado, e Yuan concordou, sendo o prodígio de Kura. Ele era aclamado como gênio raro e escolhido divino duplo S. Olhando Yuta, revelou que matou Jun e seu dragão marinho aos 18. 9 anos antes, no Mar do Leste, Yuta pisou no tendão do dragão após matar Jun. Ele pegou pedaços que achou ideais para o arco de sua irmã. Então ele se esforçou para puxá-lo do dragão. Assim que o pegou, o dragão finalmente morreu sob os céus trovejantes. Yuan notou que o deus de Yuta era supremo, e a ligação era de 80%. Chen decidiu lutar com Yuta num duelo divino se Fred perdesse. Na arena, Yuta disse que conhecia o espadachim imortal de Xia. Fred sacou a espada, ergueu-a para ele, dizendo que não precisavam de mais palavras. Afinal, Yuta causou uma seca após matar o deus dragão marinho, e a fome se espalhou pela terra. Ele lembrou de uma criança pedindo água e a mãe pedindo para ela esperar. Ela chorava impotente para a filha beber. Fred apontou a espada para ele, rangeu os dentes e declarou: "Morrerá hoje!" Yuta gabou-se. Honrem-se por cair para um escolhido dos 3 deuses. Era decreto de sua irmã, e os famintos ganhariam honra sob Kura. O povo de Xia amaldiçoou Yuta e sua nação por mergulhá-los na fome. Shen notou o ódio de Yuta e confirmou Yuan. Nações fracas não têm diplomacia. Ele prometeu esmagá-los, para que Shaya recuperasse sua dignidade. Logo Venus confirmou a escalação e apresentou os dados. Yuta foi listado como guardião duplo S, com Suno, uma divindade triplo S. Fred era guardião classe S com a divindade duplo S Lian. O Rei Falcão ordenou guerra contra Xia se perdessem, para consumir a nação. O líder de Rodong se preparou para atacar Xia e reaver tesouros. Ao mesmo tempo, o líder de Sindu acreditava que Yuta venceria, e disse a seu assessor para informar o Pau, pois eles pretendiam fazer de Xia uma oferta de sacrifício ao Senhor Shiva. De volta à arena, Yuta começou a selecionar qual divindade invocaria. Em pouco tempo, ele escolheu seu deus principal, Suno. O povo Kura rapidamente explodiu em aplausos, e tinha certeza de que poderia destruir os xiitas. Do outro lado, Chen ouviu Yuan comentar que esta seria uma batalha brutal. Enquanto isso, Fred já havia convocado sua divindade principal, Lian. Com ambos os lados preparados, Venus finalmente sinalizou o início da batalha final.
Ao ouvir o sinal, Liam casualmente tomou um gole de sua cabaça. Então, ele comentou como o momento foi emocionante. Ele também contou que havia um pote de vinho entre as flores, mas não havia nenhum amigo para compartilhá-lo. Então ele se perguntou onde seus antigos companheiros estariam agora. Yuta, porém, ficou confuso com suas palavras. Ao obter poder, ele disse que os deuses xiitas sempre foram assim. No momento em que parou de falar, Fred viu o ataque vindo do céu. Ele tentou se afastar, mas a espada divina de Yuta atingiu diretamente onde ele estava. Ao mesmo tempo, Yuta gritou de raiva porque eles agiram como se ninguém mais importasse. Então, quando o ataque terminou, Fred ficou sangrando e com o braço esquerdo cortado. Do outro lado, Sun-Oh começou a atacar Liane. Os dois até passaram por Fred, que estava ajoelhado no chão. Ele tentou estancar o sangramento, enquanto pensava que o golpe era como um bambu atravessando seu alvo. Ele até olhou para a espada próxima, pensando em como ela ficou em silêncio ao se aproximar. Enquanto isso, o público xiita ficou surpreso ao vê-lo cair facilmente com um único golpe de Yuta. Shen também cerrou os dentes de raiva, enquanto observava a cena se desenrolar. De repente, Fred começou a cantar sobre o amadurecimento da fruta do Dao. Ele se levantou lentamente e proclamou que o nascer do sol faz as estrelas desaparecerem. Depois disso, ele levantou a mão restante para extrair sua energia. Logo ele manifestou sua invocação na palma da mão e um espírito de espada apareceu diante dele. Vendo isso, Yuan percebeu que o Dao Fruit de Fred havia se manifestado como uma espada. No entanto, Chen perguntou o que era uma fruta do Tao, então ele explicou cada essência manifestada pelo guardião com a fruta Tao como seu núcleo dourado. Então, quando a essência apareceu, só restou a vida ou a morte. Ao ouvir isso, Chen entendeu que Fred estava apostando tudo nessa luta. Yuta também percebeu isso e chamou Fred de louco, já que ao invocar sua essência, ele aumentou sua divindade, mas condenou sua vida. Fred respondeu: sua espada Dao foi forjada através de décadas de cadáveres e foi uma pena perdê-la. Mas ele ainda continuou desembainhando a espada diante dele, já que esta espada já o carregou por inúmeras batalhas na fronteira, e agora ele a usaria mais uma vez contra Yuta. Ao saber disso, Yuta perguntou se ele realmente ainda ousava lutar. Ele rapidamente respondeu que sua espada Dao guardava o povo, uma verdade que Yuta nunca saberia, e Yuta ficou completamente em silêncio enquanto ouvia isso. Ele então continuou levantando a mão e invocando a espada. Logo, as espadas carregadas pelo público começaram a voar em sua direção. Quando sua espada Dao se fundiu com sua espada física, inúmeras lâminas surgiram atrás dele, e todas apontadas para Yuta, enquanto ele o desafiava diretamente. Do outro lado, Leon bebeu calmamente enquanto Sun-Oh dizia que era a primeira vez que via um deus mortal tão arrogante. Leon apenas respondeu que nunca se curvaria ao poder ou sacrificaria sua alegria e orgulho. Sono apenas zombou e voltou seu olhar para Yuta e Fred. Naquele momento, Fred lançou seu ataque com tremenda velocidade. Uda rapidamente percebeu que se aquela espada caísse sobre ele, ele certamente morreria. Além disso, múltiplas espadas avançavam em sua direção. Forçado a recuar, ele rapidamente recuou e evitou apressadamente as lâminas que desciam. Vendo isso, Sono suspirou e disse que era hora de ele agir. Ele levantou a mão e invocou o domínio do céu. Leon ficou instantaneamente preso dentro do domínio. No entanto, ele apenas sorriu. Então ele atacou com seu golpe de águia para se libertar. Com esse único golpe, ele destruiu todo o domínio. Sun-Oh assistiu e comentou que a situação estava ficando interessante. Ele então levantou a mão mais uma vez e convocou sua espada da nuvem celestial. Ao fazer isso, ele olhou para Liam declarando que o julgamento divino havia chegado. Sua espada cheia de relâmpagos rapidamente o atingiu diretamente, então Liam cerrou os dentes de dor quando o ataque aconteceu. O povo xiita ficou então abalado com sua tribulação e achou difícil assistir. Enquanto Liam continuava a ser atingido por um raio, os líderes das outras nações se reuniram para observar o desenrolar da cena. O executivo de Sindu disse que o resultado estava decidido, era hora de dividir as terras de Xia. Mostrou um mapa explicando que Kura ficaria com metade das terras e do povo de Xia. Ao ouvir isso, Toku sorriu. O executivo continuou, dizendo que Sindu reivindicava 1/3 de Xia após sua queda. O executivo de Bangzi perguntou por que receberiam menos, e não a metade. Ele declarou abertamente que tal arranjo era injusto. O executivo de Sindu caminhou até ele e o atingiu tão forte que ele caiu, então exigiu saber por que deveriam concordar. Ele perguntou se Bangsi queria que a glória de Shiva os alcançasse. Ameaçado, o executivo de Bangsi respondeu rápido que não tinha objeções. De volta à arena,
Fred atacava Yuta, forçando-o a recuar sob a pressão dos golpes, e mesmo com um braço, ele ainda se mantinha firme. Yuta reconheceu os ataques afiados e a vontade de Fred. Vendo seu estado quase perfeito, precisava desestabilizar sua mente para contra-atacar. Ele mencionou que a essência de Fred se esgotaria, tornando-o presa fácil. O convidou para se juntar à cura e ser honrado como tesouro nacional. Fred perguntou se era isso que Yuta queria dizer. Yuta sorriu e confirmou rápido, mas antes que pudesse dizer mais, Fred avançou. O movimento repentino o pegou de surpresa e o forçou a erguer a espada. Ele lutou para bloquear o ataque avassalador. Fred disse que via o medo em seus olhos, mas ele insistia que o resultado já estava definido. Ele olhou para cima, na direção de Leon. Leon suportava a agonia para ficar acordado e dilacerar o inimigo. Suno continuou a olhá-lo com frio desprezo. Toko observava a resistência de Leon, mas sabia que ele não duraria muito. Na arena, Yuta gritou que a divindade de Fred não tinha chance contra o deus carrasco Suno. Fred perguntou se deuses eram puros, exigindo respeito e governando milhões. Com esses pensamentos, ele questionou que brilho divino possuíam. O sofrimento dos soldados e do povo de Xia permanecia em sua memória, e todos eram livres. Deuses não tinham o direito de desprezá-los. Ao ouvir isso, Chen não conseguiu mais permanecer em silêncio. Ele recitou um poema sobre viver plenamente e nunca deixar o copo vazio. As pessoas o ouviram e começaram a recitar juntas. Em pouco tempo, o som do poema chegou aos ouvidos de Lian. Ele então pegou sua cabaça enquanto as palavras agitavam algo profundo dentro dele. Ele sentiu seu espírito e bebeu da cabaça novamente. Naquele momento, percebeu que o raio que o atingia havia começado a enfraquecer. Como Lian finalmente recuperou a clareza de espírito, o povo cura também ficou surpreso por ele ter se libertado da tribulação. Sabendo disso, Suno pegou sua lâmina que permaneceu intocada por muito tempo. Então ele avançou, jurando proteger os humanos e mostrar a Lian sua esgrima. Seu raio atingiu rapidamente Lian, que ergueu suas espadas como escudo. Imediatamente, Suno lembrou-se de ter usado sua espada celestial para derrotar Orok, um ato do qual nasceu a esgrima Yamato. E com esta mesma espada, ele proclamou que havia matado os deuses malignos de Hera. Lian imediatamente sentiu a força do ataque de Suno enquanto ouvia. A força até o empurrou de volta ao chão. O povo cura que assistia à batalha acreditava que Lian já havia atingido seu limite. Suno também zombou que a técnica de Lian era infantil e se perguntou por que ele evitou um fim rápido. Ao mesmo tempo, Yuta afirmou que o melhor golpe de Fred não conseguiu furar sua guarda. Então ele se gabou de que sua armadura forjada em trovão sobreviveria à força minguante de Fred. Fred então disse que se uma espada não bastasse, ele usaria outra. Ele também prometeu que se 10.000 espadas falhassem, mais 10 milhões viriam, pois mesmo que o caminho a seguir fosse difícil, ele continuaria em frente. Sem esperar mais, ele correu em direção a Yuta novamente. Do outro lado do campo de batalha, Suno e Leon entraram em confronto. Enquanto Suno gritava, sua técnica ecoou por Hera, então ele não tinha o direito de desembainhar uma espada. Leon ignorou suas palavras para levantar a cabaça e beber novamente. Suno então aproveitou aquele momento e correu em direção a ele. Porém, quando chegou ao local, Leon não estava mais lá. Ele estava confuso e rapidamente olhou para cima. Lá, ele viu Leon levitando no ar, enquanto reunia sua energia. Logo depois, ele manifestou múltiplas espadas e apontou as lâminas para Suno. Ele até compartilhou que a lâmina tinha um nome adorável e a chamou de Espada do Lótus Verde. Suno tentou escapar das espadas descendentes enquanto invocava seu trovão. Com este poder, ele conseguiu bloquear as espadas que chegavam. Os espectadores xiitas então duvidaram se Sun-Oh era invencível depois de resistir aos golpes. Yuan também entendeu que as coisas eram graves desde que Lian revelou sua maior habilidade. Então parecia-lhe que não havia mais esperança, mas Chen estava convencido de que a espada imortal que ele recordava tinha muito mais poder. Naquele momento, Suno avançou declarando que a técnica de Lian poderia ter derrotado Kura. Infelizmente para Lian, ele estava confrontando aquele que carregava a esperança do mundo. Ele até gritou que lutou pelo povo enquanto atacava. No entanto, Lian questionou se ele estava realmente lutando pelo povo. Ele observou que a aura de Suno estava cheia de nada além de matança. Ao ouvir isso, as sobrancelhas de Suno franziram, enquanto ele exigia saber o que Lian queria dizer. Lian respondeu que tais palavras eram meras desculpas para esconder sua verdadeira natureza. Suno ficou furioso com a acusação e correu em sua direção mais uma vez. Os dois continuaram a se chocar ferozmente.
e em pouco tempo a espada de Liam foi cortada ao meio. Vendo isso, o povo xiita começou a se perguntar se o resultado realmente não poderia mais ser mudado. Liam também começou a sangrar ao pensar no difícil caminho que teria pela frente. Ele desmaiou lembrando que nunca murchou, mas agora enfrentava a morte devido a um deus estrangeiro. Ao ouvir isso, Shen percebeu que os poemas recitados ainda não eram suficientes, então ele disse aos outros que recitassem os poemas do livro para dar força ao espadachim imortal. Mas ele se corrigiu dizendo que Liam era um poeta imortal. Ele então os instruiu a ler o terceiro poema da página 5 e continuar com o poema da página 7. Com isso, ele os levou a recitar o versículo de não deixar rastros na jornada da vida. À medida que as palavras ecoavam, Liam lentamente recuperou as forças, ouvindo poemas novos para ele. Ele ergueu a lâmina novamente ao sentir esses poemas e sua jornada fluindo em seu sangue. Sonô testemunhou isso e não conseguiu esconder seu choque. Antes que pudesse se recuperar, Chen gritou que o Ti da espada atingiu 30.000 milhas. Com essa declaração, Liam estendeu milagrosamente sua lâmina quebrada e atingiu Sun. O golpe queimou o rosto de Sonô, e ele perguntou com raiva como isso era possível. Liam o provocou, e ele sacou as espadas de novo. O povo Kura lembrou que Sun-O era o deus do trovão celestial. Questionaram sua aura sombria e a santidade que virou sede de sangue. Olharam para Liam, e o que ele fez ao deus deles. Shen disse que o desprezo de Sun-O pela vida já revelava a verdade. Sua natureza era brutalidade e matança. No passado, Sun-O mandou garantir a segurança da oferta de sangue. Os inocentes perguntaram o que fizeram de errado. Mesmo assim, Sun-O drenou suas vidas. Shen disse que a influência da divindade moldou os escolhidos, e eles eram ligados. Na arena, Sun-O disse a Liam que morreria da forma mais lamentável. Ele invocou a noite escura da decadência. Fumaça preta e espessa saiu da espada e correu para Liam. Shen se irritou ao ver Sun-O descer a escuridão, tornando-o ilegível. Bill, por perto, ouviu e ficou sem fala. Liam saltou para evitar os vapores escuros, mas a névoa o perseguiu implacavelmente até encurralá-lo. Logo, foi engolido pela fumaça escura. Yuan quase desmaiou, mas Bill o segurou. Liam reapareceu, usando uma barreira, mas seu rosto já havia sido drenado de sua juventude. A multidão viu seu envelhecimento e tremeu diante de um poder sobre o tempo. Yana disse que Sun-O parecia mais terrível na escuridão. Shen ainda acreditava que havia esperança. Liam não é só um espadachim imortal, mas o poeta imortal mais brilhante. Liam já havia sido enfraquecido pela névoa escura. Sun-O aproveitou e lançou outro ataque, mas Liam conseguiu saltar a tempo de evitá-lo. Ele jurou quebrá-lo e esmagar sua divindade sob os pés de Kura. Liam caiu de joelhos, questionando se havia solução. Shen não podia permitir isso. O tempo já apagou muitos poemas, então ele decidiu suportar o fardo. Recitou versos sobre a vida e o retorno da morte. Os outros ficaram confusos com isso, enquanto alguns pensaram que ele estava concedendo a divindade a Lan. No entanto, ele logo começou a tossir sangue. Então Yuan insistiu para que ele parasse, mas ele recusou porque o tempo estava se esgotando. Por isso, ele continuou gritando o poema que havia começado. Os versos ecoaram pela arena, e Liam os ouviu claramente. Ele lentamente levanta sua espada, enquanto recita que as lutas desaparecem com o tempo. De repente, Chen gritou que o céu lhe dava valor, e até mesmo a riqueza perdida retornaria. Então ele finalmente recuperou as forças e até parou um momento para beber de sua cabaça. Com um passo leve, ele avançou usando os passos das 7 estrelas. Ele também desembainhou sua espada enquanto avançava. Então ele usou sua técnica bêbada para atingir Sun-O com um único golpe poderoso. Sun-O ficou então surpreso ao saber que um deus estrangeiro poderia controlar o próprio tempo. Do outro lado do campo de batalha, Yuta pensou que havia vencido, já que a essência de Fred foi gasta, mas Fred não respondeu e simplesmente se apoiou na espada. Então ele percebeu que sua essência se desvanecia até virar um fio. Ao perceber isso, ele se virou para Sono e teve certeza de que o fim estava chegando. Naquele momento, Sono admitiu que Liam era seu adversário mais difícil desde o nascimento. Mesmo assim, ele declarou que, apesar do mal que o cercava, não sentiria culpa. Afinal, esse foi o caminho que ele percorreu desde o início, e quando o trovão caiu, ele declarou que nasceu para iluminar aquele momento. Então, com um sorriso assassino no rosto, ele gritou que amava este mundo. O povo Kura o elogiou ao ouvir isso e acreditou que ele ainda os protegia. Alguns até justificaram que, apesar da escuridão que o cercava, ele ainda amava profundamente o mundo.
Toco também ficou satisfeito com o aumento do poder de sua nação e trouxe maior fé aos deuses. De volta à arena, Lian continuou empunhando sua espada quebrada. Ele entrou em confronto com Suno, que pressionou implacavelmente seus ataques. Enquanto lutava, ele também viu a tirania de Suno esconder um horror mais profundo com o aumento do poder. Mas seus pensamentos foram interrompidos quando ele viu algo incomum pela frente. Ele viu o trovão se reunir na espada de Suno com almas lamentando dentro. Vendo isso, Chen cerrou a mandíbula sabendo que não poderia conceder a divindade novamente depois de se exaurir. Então tudo o que ele pôde fazer foi pensar em Lian como um poeta imortal cujo verdadeiro poder era ainda maior. Ele se perguntou se podia pagar o preço para despertar tal poder. Na arena, Lian correu para evitar o trovão que descia. Mas o raio o perseguiu com velocidade assustadora. No fim, ele não teve escolha a não ser enfrentá-lo. A plateia Xia caiu de joelhos. A derrota era certa. Chen sabia que a vitória exige um preço, mas lutava para achar o poema que despertaria Lian. Lian já estava caído no chão. Ele cerrou os dentes e se perguntou se ainda não era o bastante. Ele pegou a cabaça, pedindo ao amigo para sua última jornada. Chen, ao mesmo tempo, buscava os poemas de Lian que lembrava. Ele lembrou-se da Canção do Rio, um poema menos conhecido, escrito quando Lian enfrentou dificuldades. Ele olhou para Lian, enfraquecido, esperando que os versos o divinizassem. Sem hesitar, recitou versos desafiando o mar. Lian ouviu e caiu em profunda reflexão. Chocado, ouviu uma voz prometendo um poema que superaria todos. Olhando para a fonte, viu uma figura familiar. Viu-se erguendo o pincel, enquanto outros liam seu poema e o elogiavam, mesmo sendo desconhecido. Ele ouviu sobre a juventude e poemas que moviam deuses. Logo após, Chen repetiu que a vida deve ser vivida ao máximo. Naquele instante, memórias de sua vida aventureira, quando ainda vivo, passaram diante dele. Chen, por outro lado, esperou ansiosamente por sua resposta. Não muito depois, Lian ergueu a lâmina estilhaçada, que em seus olhos se tornara um pincel. Ela se acendeu novamente e ele disse que agora entendia quem era. Ele murmurou que a espada era seu espírito jovem como um poeta imortal. Com essa percepção, ele atacou mesmo a grande distância. O ataque repentino pegou Suno completamente desprevenido, e ele logo jazia imóvel no chão. Depois disso, Lian disse que não precisava mais do fardo e podia descansar. Ao cair dessas palavras, o corpo de Suno se dissipou lentamente no ar. Depois que Suno desapareceu, ele se viu recitando sobre os gritos do macaco ecoando pelo rio. Quando o poema terminou, ele se viu num barco que já havia passado 1000 montanhas. Do outro lado da arena, Yuta ficou chocado ao ver o espírito de Suno desaparecer, mas insistiu que não importava, mesmo que seu deus tivesse sido derrotado. Com essa crença, ele correu em direção a Fred e gritou que ainda estava de pé. Porém, Fred nem levantou a cabeça para olhar para ele. Em vez disso, ele calmamente empurrou a espada para frente. O ataque caiu instantaneamente e fez com que Yuta perdesse a consciência. Vendo isso, o povo Kurra entrou em pânico por ter perdido. Em contraste, o público xiita irrompeu de alegria pelo seu retorno dramático. Muitos deles começaram a elogiar Chen e a dar-lhe todo o crédito pela vitória, mas foram interrompidos quando Hans apontou para Fred na arena. Eles viram Fred sentado calmamente no chão com Leon atrás dele. Uma névoa verde o cercou, então a forma de Leon tornou-se gradualmente mais clara atrás dele. Logo depois, seu perfil mostrou que ele avançou para a classificação dupla, enquanto Leão alcançou a classificação tripla. Depois de perceber isso, ele sussurrou sobre o renascimento e a força nascida de ser quebrado. Yuan também se alegrou ao ver Fred forjar uma nova essência do Tao e subir na classificação de sua divindade. No entanto, Bill perguntou o que era essa nova essência do Tao, então ele explicou que era um Tao sem paralelo tanto na poesia quanto na esgrima. Ao ouvir isso, Bill não pôde deixar de olhar para Chen nas proximidades. Então ele admitiu que nunca esperava que ele trouxesse tantas surpresas. De volta à arena, Leon falou sobre os galantes de Wuleng cavalgando no vento da primavera. À medida que as palavras ecoavam, uma suave luz amarela começou a envolver Fred. Logo depois, seu braço decepado se regenerou lentamente. Vendo isso, ele ficou visivelmente surpreso. No entanto, ele logo olhou para as arquibancadas com um sorriso. Com sincera gratidão, ele agradeceu a Chen que estava assistindo de perto. Chen então respondeu sorrindo para ele. Depois, Venus voltou para anunciar a vitória de Xia sobre Kura na primeira rodada das preliminares. Ela também os parabenizou por finalmente alcançarem a vitória. Então, ela chamou Chen ao palco para receber os despojos de guerra. Chen ficou surpreso com isso e hesitou por um momento. No entanto, os outros instaram-no a ir.
já que ninguém estava mais apto para representar a sua nação. No palco, ele foi oferecido para confiscar metade das pessoas e tesouros, ou metade de suas terras e tesouros. Ele começou a considerar como os xiitas tinham pessoas talentosas e como o território garantia ganhos de longo prazo. Então ele escolheu a segunda opção para confiscar metade das terras e tesouros de Cura. Vênus rapidamente reconheceu sua escolha depois de ouvi-la. Depois disso, ele olhou para o céu e percebeu algo se movendo. Ao olhar mais de perto, percebeu que era um enorme dragão vermelho. O dragão circulou ao redor do mapa do destino. À medida que descia, um único movimento arrancou vastas terras de Cura. O povo de Osaka percebeu que metade do seu país havia desaparecido e caiu no caos. O próprio Toku ficou histérico ao ver o que havia acontecido. O choque foi tão grande que ele acabou desmaiando. Seus servos perceberam isso e pediram ajuda apressadamente. Enquanto isso, Vênus anunciou que a classificação de Xia saltou de 39 para 9. Depois de dizer isso, ela anunciou que a primeira rodada de preliminares havia terminado. Não muito depois de Roma procurar uma batalha mitológica com Cura, a nação Sindu fez o mesmo, seguida pela Grécia e até pela América. Mas Bill ficou intrigado porque 4 ex-aliados agora desafiavam Cura. Chen explicou então que, uma vez que os aliados não sejam mais úteis, eles deverão ser descartados. Depois, Chen descobriu que seu vínculo com Pangu havia chegado a 10%. Ele também percebeu que invocar deuses aumentava a compatibilidade, mas o destino importava mais agora. Desde que Shaya tomou metade de Cura, sua compatibilidade com Pangu ficou mais forte. Por causa disso, ele não pôde deixar de olhar para a figura de Pangu e pensar que convocá-lo na arena poderia não ser mais um sonho impossível. Quanto às características divinas, ele acreditava que poderiam ser obtidas invocando deuses e concedendo divindade, já que sua janela de status listava claramente as divindades cuja divindade ele havia aprimorado. Enquanto pensava nisso, a imagem de Zhang passou por sua mente, junto com a memória de como Zhang ainda pensava neles antes de desaparecer. Então ele silenciosamente decidiu que o traria de volta. Ele então continuou verificando seu status e descobriu que 10% de compatibilidade desencadeou uma técnica vitalícia. Ele imediatamente invocou Pangu, cujo corpo era imortal e cuja alma era indestrutível. Logo, seu corpo brilhou, e o dano causado pela concessão da divindade foi totalmente curado. Ficou então claro que ele poderia reviver incontáveis deuses perdidos sem sofrer danos na alma. Enquanto isso, nas profundezas do purgatório infernal, inúmeras pessoas estavam presas e gritando em agonia. Alguns deles desapareceram gradualmente quando uma névoa vermelha passou. A governante do purgatório, Yanmo, também estava presente, mas ela também estava presa em pesadas algemas, enquanto outra mulher estava diante dela. Esta mulher não era outra senão Tara. Ela pareceu surpresa ao saber que Chen havia acabado sozinho com a desvantagem de Shaya. Então ela perguntou se Chen também havia destruído completamente a alma de seu irmão. Em resposta, o servo confirmou que o relato era verdadeiro. Ela então sorriu e comentou que a situação havia se tornado bastante interessante. O servo continuou dizendo que os aliados de Cura haviam declarado guerra. Toku estava doente e todos aguardavam seu julgamento. Depois de ouvir isso, ela não pôde deixar de chamá-los de grupo de canalhas oportunistas. Ela então levantou a mão e disse-lhes para desistirem da próxima rodada e deixá-la lidar com isso. Depois disso, ela apontou a névoa negra para Yanmu e comentou que seus parentes agora estavam inquietos. Ou talvez fosse o seu outro eu. Ela lentamente estendeu a mão para ela e perguntou se Yanmu alguma vez cobiçou seu lugar. Sua risada suave se seguiu e ela insistiu que tudo não passava de destino. Do outro lado, o criado observava confuso, pois ela deveria brilhar como o sol. No entanto, enquanto continuava observando as costas dela, percebeu que ela estava agora cercada por raios e névoa escura. Então ele se perguntou por que ela agora parece tão sinistra e assustadora. Mais tarde, na arena, Vênus anunciou que Cura havia desistido e que o preço era semear Kyoto. Ela acrescentou ainda que Cura havia desistido 2 vezes, restando apenas uma chance. Deixando isso de lado, ela anunciou que a cidade cedida foi para o vencedor anterior, então as pessoas dentro de Kyoto começaram a fugir em pânico naquele momento. O público xiita viu isso como um ganho, mas também se preocupou com os seus compatriotas espalhados no exterior. Yuan lembrou-lhes que este era o duro preço da derrota, uma vez que os cidadãos com marcas de escravos perdiam a divindade, tornavam-se dispensáveis e morriam em terras estrangeiras. Ao ouvir isso, Chen perguntou se Xia já havia desistido no passado. Yuan revelou: Xia desistiu 3 vezes, perdeu 3 cidades e não pôde mais ceder. Depois de saber disso,
Chen ponderou sobre o destino de seus compatriotas longe de casa. Enquanto isso, um líder hindu pensou que Kura escolheu ceder aos xiitas, mas o jovem ao lado dele disse que isso se devia a grandes perdas. Ao ouvir isso, o líder começou a perguntar quem deveria ser o próximo oponente. O jovem observou que Roma e a Grécia são imbatíveis e que as nações pequenas não conseguem criar o destino. Então, depois de pesar esses fatores, ele concluiu que só lhe restava uma escolha. Ele declarou que seu próximo oponente seria o reino xiita. No entanto, ele foi lembrado de que Shaya havia derrotado a nação Kura e que um grande gênio como Chen havia surgido. Por causa disso, a classificação de Shaya subiu dramaticamente para o 9º lugar no mundo. O jovem respondeu que os deuses xiitas não eram mais fracos do que qualquer nação. O barbudo ficou surpreso, pois o segredo era desconhecido. Ainda assim, ele perguntou por que escolheriam um adversário tão difícil neste momento. O jovem explicou que o poder divino de Xia era grande, mas foi destruído em uma guerra há muito tempo. Assim, os deuses xiitas pareciam fracos, não apenas por causa de conflitos civis, mas também pela perda da divindade. Ele também disse que os deuses xiitas tinham força geral, mas as divindades reais reinavam supremas. O homem barbudo sentiu certeza da vitória, pois seus deuses de nível rei superavam os xiitas. O jovem respondeu calmamente que o que eles precisavam agora era simplesmente derrotar Xia. Ele sorriu levemente enquanto falava em devorá-los e tomar suas terras. Além disso, ele também pretendia transformar os deuses xiitas em escravos budistas. O homem barbudo então recordou a pureza do Filho Santo, mas viu apenas agressão. De volta ao palco, Vênus anunciou que Sindu precisava escolher um novo inimigo. Então, ela começou a revelar qual nação os enfrentaria. O povo xiita rezou rapidamente para não ser escolhido, porque Sindu também é poderoso. Infelizmente para eles, Vênus logo nomeou seu país. O povo xiita sentiu um mau destino depois de ser marcado mais uma vez por um inimigo poderoso. Logo depois, Vênus encerrou oficialmente a rodada preliminar. Então ela também os lembrou que a próxima rodada seria segunda-feira. Terminado o anúncio, a multidão gradualmente começou a deixar a arena. No entanto, Chen permaneceu imerso em pensamentos. Mais tarde, no centro de preparação para a guerra, os líderes xiitas se reuniram. No entanto, os pensamentos de Chen permaneceram com aqueles que foram expulsos de suas casas. Por causa disso, ele perguntou a Fred quais 3 cidades Xie havia cedido anteriormente. Fred ficou claramente surpreso com a pergunta, mas mesmo assim respondeu. Ele disse que os territórios cedidos foram Yizhou, Gandao e Macau, sendo Yizhou o mais fértil. No entanto, já se passaram mais de 50 desde que Yizhou foi perdido em 5 batalhas divinas. Ao ouvir isso, Chen perguntou se Xia já havia tentado recuperar o território perdido. Fred explicou. Xia usou todo o poder para resistir aos inimigos, não deixando nenhuma força para recuperar o território cedido. Chen ficou surpreso ao ouvir essa explicação. Mesmo assim, ele decidiu que a perda não deveria ser aceita, e jurou recuperar os territórios. Então ele pediu a Fred a lista dos deuses comandantes dos xiitas. Fred rapidamente perguntou se ele usaria o comando dos deuses para recuperar as terras. Ele também alertou que a tarefa era quase impossível, já que ninguém jamais havia conseguido. Apesar do aviso, Chen disse que não poderia ver o povo xiita sofrer a escravização estrangeira. Então Fred finalmente concordou e optou por confiar nele. Logo depois, ele começou a revisar os deuses que os xiitas possuíam. Ele viu que a maioria eram deuses humanos do passado, corajosos na batalha, mas o rei Zhu classificou-se apenas como B. De repente, Fred percebeu que os deuses humanos são frágeis e os deuses demoníacos são poderosos, por isso são escassos. Mesmo assim, Chen decidiu escolher 3 deuses humanos da lista. Fred então comentou que Bai e Neza são proeminentes, mas faltava poder a Zhu. Mais tarde, Chen se encontrou com o guardião divino de Zhu para conceder a Zhu uma nova divindade. O guardião de Zhu então se alegrou quando descobriu que o vínculo deles agora é de 90%. Yuan também ficou surpreso quando Zhu subiu em instantes do rank V para o duplo S, mas ele começou a se preocupar com o fato de que o preço que Chen teria que pagar poderia ser muito alto, então ele rapidamente o incentivou a não forçar mais. Naquele momento, a mente de Chen foi subitamente inundada por uma névoa escura. Ele cerrou os dentes quando uma aura escura envolveu seu corpo. No entanto, ele rapidamente se acalmou e ativou a habilidade dos 9 ciclos. Com sua ajuda, a aura negra gradualmente se dispersou e a força dentro de seu corpo se estabilizou novamente. Um leve sorriso cruzou seu rosto, já que 9 ciclos anularam o dano à alma. A descoberta também o emocionou porque a divindade dos deuses xiitas poderia retornar em breve.
Assim, ele garantiu a Yuan que Pangu era seu deus e que anulava os danos à alma. Yuan ficou claramente chocado ao ouvir esta revelação. Enquanto isso, o guardião Yang avançou para o dobro da classificação com seu deus principal, Zhu. Então, tanto ele quanto Zhu agradeceram a Chen por conceder a nova divindade, e Chen os acolheu. Chen então pensou em Zhu, que nunca cruzou o rio Dawn, mas foi um grande herói. Embora sua glória nunca tenha sido verdadeiramente testemunhada ou sentida pelas gerações posteriores. Ele acreditava que a partir daquele momento Zhu seria visto pelo mundo novamente. Só então, uma garota se aproximou dele e o chamou de ídolo, então ele a cumprimentou de volta. Ao mesmo tempo, o deus principal da garota, Neza, o observava com profunda curiosidade. Neza então comentou que sentiu nele a aura de seu ancestral. Ao ouvir isso, Shen refletiu que Pangu criou as 3 purezas e Tai foi ensinado por seu chefe. Sendo discípulo de Tai, Neja foi considerado um grande discípulo de Pangu. Nesse momento, Neja finalmente percebe a presença de Pangu. Chen então observou Neja ajoelhar-se e pensou em sua pureza infantil sem o amor de um pai. Então ele levantou a mão para Neja, que ficou comovido com o ancestral que cuidava dele. Com esse gesto, ele começou a conceder-lhe uma nova divindade. Neza, que ainda estava ajoelhada, de repente sentiu uma mudança. Ele rapidamente se levantou quando seu corpo começou a se transformar. Ao mesmo tempo, seu guardião descobriu que a compatibilidade deles havia aumentado de 30% para 80%. Pangu também apareceu e ergueu a mão para Neza. Com um movimento rápido, Neza manifestou 3 cabeças e 6 braços. Vendo essa transformação, Neza imediatamente curvou-se diante de Pangu em gratidão. Depois disso, ele casualmente trocou um soco com sua guardiã Lily, que agora era uma guardiã Rank S. Lily também diz que Chen realmente merecia ser seu ídolo, porque o poder de Neza a surpreendeu. Perto dali, Yan observava tudo se desenrolar com visível entusiasmo. Shen olhou para ela e lembrou que já havia concedido divindade a Bai, que se destacava em estratégia. Depois disso, ele lhes disse que em breve enfrentariam tarefas difíceis para recuperar territórios. Com isso em mente, eles se reuniram em torno de um mapa. Shen observou então que as batalhas divinas mantiveram as capitais fortificadas, mas os territórios coloniais vulneráveis. Então ele instruiu Fred a organizar 30.000 homens sob o comando de Neza, Zhu e Bai, para recuperar as terras. No entanto, alertou Bill. 10.000 soldados não conseguiriam destruir as cidades, mesmo com a habilidade de Chen. Mas Fred lembrou-lhe que sem Chen, as perdas de Shaya teriam sido imensuráveis. Por isso, deveriam depositar maior confiança nele e em sua capacidade. Shen disse então que também queria que a mídia transmitisse o ataque ao vivo para aumentar o moral. E com Tian no comando da mídia, ele pediu a Yuan para cuidar disso. Mesmo assim, Yuan hesitou. Ele temia que a transmissão pudesse envergonhá-los e diminuir o moral. No entanto, Chen garantiu-lhe que eles venceriam esta batalha. No dia seguinte, Chen finalmente notificou Neza para se preparar para uma batalha divina, enquanto ele e Yuan assistiam à transmissão ao vivo da sala de comando. Enquanto isso, em Yuzhou, agora uma colônia Sindu, Neza esperava com seu exército. Não muito longe, outra força já esperava por eles. Liderando o exército estava Brahma, que repreendeu Neza por invadir o domínio de Sindu. Vendo esta cena, Yuan não pôde deixar de se perguntar como Brahma apareceu ali. Chen também observou que Brahma permaneceu influente e raramente aparecia em colônias distantes. Enquanto pensava sobre isso, seu olhar permaneceu fixo em Neza. Ele então concluiu que ainda poderia lutar contra Brahma, mesmo com força total. De volta ao campo de batalha, Neza questionou a afirmação de Brahma de que a terra pertencia a Sindu. Ele enfatizou que Yizhou pertencia aos xiitas desde os tempos antigos, então Brahma não tinha direito. Ele então ergueu sua lança declarando que vinha recuperar as terras de Xia. Ao ouvir isso, Yuan não pôde deixar de questionar a confiança de Neza, já que com força total ele era apenas uma tia antes de Brahma. Xin também se sentiu desconfortável e pensou que a atitude de Neza mostrava que algo estava errado. Enquanto isso, Brahma levantou a mão, dizendo que não esperava que Neza fosse filho de Buda. Ele também afirmou que o budismo xiita estava ligado a Sindu e pediu-lhe que se juntasse pela vontade do céu. Porém, Neja declarou que seu destino pertencia a ele mesmo e não ao céu. Sem hesitação, ele amarrou Brahma com seu tecido de seda vermelha. Então, ele avançou, gritando que nem mesmo o budismo tinha o direito de determinar seu destino. Observando o desenrolar disso, observou Shen. Neja era ousado, mas seus ataques eram rápidos como um trovão. No entanto, quando Neja atingiu Brahma, uma barreira apareceu bloqueando sua lança.
Yuan viu isso e duvidou que qualquer classificação dupla pudesse atravessá-lo, mas Fred chegou de repente e disse que ainda havia uma chance. Então ele alegremente informou-lhes que a aura de Brahma era instável. Naquele exato momento, a lança de Neja conseguiu perfurar a barreira. Mesmo assim, Brahma continuou insistindo para que ele se juntasse ao budismo porque ele era filho de Buda. Em resposta, Neja disse-lhe com raiva para parar de falar bobagens. Com outro ataque poderoso, ele quebrou completamente a barreira de Brahma. Chen rapidamente confirmou sua suspeita, enquanto Yuan permaneceu incrédulo. Fred então os lembrou que o que estavam vendo não poderia ser a verdadeira forma de Brahma. No campo de batalha, Brahma ficou furioso porque a lança de Neza o alcançou. Sua forma de encarnação foi então revelada, e ele repreendeu Neza com raiva por desafiá-lo. Mas Neza respondeu que Buda era falso, e que a encarnação diante dele era apenas para exibição. Depois de dizer isso, ele avançou declarando que era hora de se despedir. Brahma sentiu-se ameaçado e levantou apressadamente a mão para bloquear o ataque. No entanto, a lança de Neza atingiu instantaneamente e a encarnação se dissolveu no ar. Yuan finalmente ficou aliviado por ser apenas a encarnação de Brahma. Shen então comentou que Brahma estava enfraquecido devido a Vishnu e Shiva, com o que Fred concordou. Enquanto isso, em Gangdal, Zhuo ordenou que os portões marítimos fossem abertos e todas as balsas queimadas. Desta forma, eles poderão finalmente salvar os exilados e recuperar a sua terra natal. Os homens atrás dele perceberam que ele era o famoso Rei Ju e resolveram servi-lo. Logo, a força gritou que de costas para o rio eles iriam recuperar suas terras. De volta à sede, Yuan perguntou se o equipamento de streaming estava pronto e o técnico disse que sim. Então ele imediatamente ordenou que o feed fosse conectado à maior plataforma de streaming de Shaya. Enquanto isso, no Gangdal Plaza, um pianista anunciou que ensinaria uma famosa canção da Hawk Nation. No entanto, uma jovem insistiu que Xia tivesse suas próprias canções. Mesmo assim, o homem zombou, dizendo que os xiitas não poderiam ter suas próprias canções. De volta ao porto, Jus lembrou de focar na nação Hawk e confirmou a transmissão ao vivo. Chen, por outro lado, assistiu com entusiasmo o show prestes a começar. Enquanto isso, na praça, o pianista continuava ensinando aos cidadãos xiitas a canção do Falcão. Ao mesmo tempo, Ju já havia entrado nas ruas de Gangdal. Na sede, o técnico disse a Yuan que o sinal Gangdal estava conectado. De volta à praça, a multidão ficou em silêncio depois de ouvir os comentários anteriores do pianista. Então um homem declarou corajosamente que a primeira música que aprenderam foi My Motherland. Enquanto isso, na rua, uma mulher olhava joias quando um cidadão de Sindhu a notou. Ele imediatamente ordenou que seus homens a levassem embora. Quando ela foi agarrada, ela perguntou alarmada o que eles pretendiam fazer. O homem Sindhu então disse que ela deveria se sentir sortuda por ser sua concubina. De volta à praça, o pianista incentivou o homem a cantar a música que havia mencionado. O gordinho pareceu surpreso a princípio, mas logo começou a cantar uma estrofe sobre o grande rio. Uma mulher ao lado dele também cantou, enquanto o pianista ficou em silêncio enquanto ouvia. Em pouco tempo, mais pessoas começaram a se juntar à música e a encher a praça com a melodia, de modo que o pianista não conseguia esconder o desdém que crescia em seu rosto. Do outro lado, a mão do homem Sindhu foi afastada antes que ele pudesse agarrar a mulher. Ju apareceu e disse-lhe severamente para tirar as mãos imundas dela. O homem Sindhu ficou imediatamente furioso com isso e exigiu saber se Ju tinha alguma ideia de quem ele era. Mas antes que pudesse continuar, a lança de Ju o atingiu. Seu corpo caiu no chão e ele caiu inconsciente. Um dos guardas rapidamente correu para ver como ele estava. O guarda então calmamente tirou os óculos escuros. Ele também convocou sua divindade e perguntou se Ju pretendia se opor a Sindhu. Quando ele terminou de falar, os guardas convocaram suas divindades e cercaram Ju. Mesmo assim, Ju permaneceu firme, declarando que qualquer um que se opusesse a ele seria morto. Os guardas ficaram rapidamente surpresos com suas palavras e com o que viram em seguida. Alguns até fugiram imediatamente quando as forças judaicas apareceram à distância. De volta à praça, os cidadãos xiitas continuaram cantando alegremente a canção da minha pátria. Yuan assistiu isso e disse aos outros para irem para a arena. À medida que a batalha divina se aproximava, Fred respondeu: amigos eram bem-vindos, enquanto Chen acrescentou que os chacais encontrariam rifles. Enquanto isso, no assento de Sindhu, os líderes discutiram a ordem de aparecimento de seu deus. No entanto, o filho sagrado os lembrou de primeiro decidir o modo de batalha. Antes de continuarem, uma secretária entrou correndo, relatando que Xia havia atacado Gangdal.
Ele também informou ao líder barbudo que seu filho Vic havia morrido durante o ataque. O líder ficou imediatamente surpreso com a notícia. Os outros também ficaram furiosos com a emboscada e declararam que Shia deveria pagar. No entanto, o secretário acrescentou outra notícia alarmante de que Kashi foi atacado. O líder ficou ainda mais furioso porque Kashi era sagrado e viu Shia almejando a guerra. Ele então lembrou ao filho sagrado de sua prioridade na escolha nesta batalha e respondeu que o modo estava definido. Assim, ele declarou que a batalha seria um deus-demônio livre para todos. O grupo reagiu com surpresa, pois era um clima raro e testou vários deuses. O Sol Sagrado nasceu quando eles notaram que o triunfo significava matar a última divindade neste modo. O Sol Sagrado então disse que Shia era fraco mesmo com Chen e não poderia vencer Sindu. Enquanto isso, Yuan disse a Chen que Neza, Zhu e Bai já haviam marchado para a cidade de Kashi. Mas Chen respondeu que a colonização de Gangdao por Sindu apenas começou a ser resolvida. Mais tarde no palco, a deusa do submundo, Eris, anunciou que seria anfitriã porque Vênus não poderia. No entanto, um bêbado gritou com ela por suplantar sua amada Vênus. Eris ouviu isso e olhou para ele. Ela então caminhou em direção ao homem e pediu-lhe que julgasse quem era mais atraente. O bêbado respondeu que ela também não era má. Porém, no momento seguinte, ela o agarrou pelo pescoço. Com nada além das próprias mãos, ela rapidamente o quebrou. O som ecoou e o homem caiu no chão. Vendo isso, outro homem protestou em voz alta que o templo deveria punir Eris pelo assassinato. Eris apenas ordenou que ele permanecesse em silêncio. Antes que ele pudesse dizer outra palavra, ela soltou um bando de abutres em sua direção. Os pássaros atacaram instantaneamente. Em poucos instantes, a carne do homem foi arrancada, deixando apenas um esqueleto para trás. Eris assistiu à cena com clara satisfação. Depois ela retomou seu discurso, declarando a luta, uma batalha em grupo de deuses e demônios, onde as regras limitavam 3 escolhidos por lado, lutando até que os deuses de um lado fossem mortos. Ao ouvir isso, o público de Shai acredita que Sindu temia Chen e usou isso para derrotá-los, mas eles sabiam que o mito ininterrupto de Sindu tornava seus deuses mais fortes, e Yuan temia que os xiitas perdessem. Enquanto isso, o homem de Sindu pediu a Eris que produzisse sementes xiitas caso eles recusassem as regras do grupo. No entanto, Eris perguntou-lhe friamente se ele havia terminado de falar. Ela acrescentou que não elaboraria regras especiais porque não era como Vênus. Só então, um cachorrinho apareceu de repente no chão. No momento em que ela percebeu isso, sua expressão suavizou-se instantaneamente. Ela perguntou se o cachorrinho era dele e ele confirmou que era. Mas interiormente, ele pensou que a previsão do filho sagrado estava certa. Enquanto isso, o santo filho foi elogiado por prever isso. Naquele momento, Eris perguntou se ela poderia acariciar o cachorrinho e o homem concordou rapidamente. Ele até lhe ofereceu o cachorrinho e ela perguntou se realmente poderia. Então, o homem garantiu-lhe ansiosamente que ela poderia ficar com ele, dizendo que era um presente deles. Ela ficou satisfeita com isso e aceitou o presente. Posteriormente, ela anunciou que se os xiitas recusassem, 5 de suas cidades seriam ocupadas. Com isso dito, Xia perguntou se Shia aceitava esses termos. O público xiita explodiu de raiva e acusou Sindu de suborno para confiscar mais terras. Mas eles também perceberam que os combates seriam difíceis e que a recusa significava perder 5 cidades. Então Fred pediu a Chen que cedesse o terreno, já que eles não tinham chance de vencer. Yuan também o incentivou a recuar, para que pudessem revidar com mais força mais tarde. No entanto, Chen perguntou calmamente se ele realmente tinha o direito de decidir. Fred respondeu que ele era o herói de Shia, e todos apoiariam sua escolha. Depois de ouvir isso, ele tomou a decisão de lutar. Então ele levantou a voz e anunciou que Shia aceitou a batalha entre Deus e demônio. Por um breve momento, tanto Eris quanto o representante de Sindu ficaram em silêncio. Entretanto, o povo de Banshee acusou-o de arriscar a nação por causa do seu ego. O público de Kura também riu e tinha certeza de que sua arrogância lhe custaria caro. Até os gregos diziam que os xiitas eram como um pássaro enjaulado, cego para o vasto céu. Enquanto isso, o líder Sindu prometeu usar o crânio de Chen como uma taça para homenagear seu filho. De repente, Chen perguntou a Eris se eles poderiam escolher a recompensa pela vitória. Eris olhou para ele com uma expressão firme e confirmou que sim. Então ele proclamou que a recompensa deveria ser metade da terra e do destino nacional. Ao ouvir isso, os gregos zombaram dele, pois a população protegia melhor os deuses e o destino. Então eles consideraram a terra como a recompensa menos valiosa que Chen poderia selecionar.
No entanto, Chen não se importava com a herança de Sindu, já que os xiitas possuíam uma base mais rica. Depois que todos os termos foram acertados, Ares convocou os representantes de Xia e Sindu. E com antecipação, ela convocou a multidão para testemunhar a emocionante batalha. Enquanto isso, Yuan avisou Chen que ele era muito impulsivo, mesmo com poder para despertar deuses. Chen ouviu em silêncio, sem interrompê-lo. Então ele continuou dizendo que sua nação tinha menos deuses poderosos do que Sindu. Apesar disso, Chen insistiu que o modo de batalha estava definido e que eles deveriam encontrar uma maneira de vencer. Ele acrescentou que seu templo abrigava um grande número de deuses, mas a maioria deles permanecia desconhecido devido à falta de divindade. Então ele acreditava que a nova divindade os deixaria ultrapassar sua posição. Mais tarde no palco, Ares ordenou que os representantes seguissem para a área de preparação. De repente, o chefe Sindu, Raj, perguntou a Chen quem era o responsável pelos ataques às suas cidades. Chen respondeu rapidamente que Raj era desavergonhado, já que as cidades pertenciam a eles. Ele então declarou abertamente que foi ele quem planejou a operação. Depois de ouvir isso, Raj jurou que Chen logo aprenderia a crueldade da batalha divina. Depois de algum tempo, Ares anunciou que a primeira partida seria Grécia contra Cura. Ela então declarou que a segunda partida seria Xia contra Sindu. Com isso, ela disse para eles descansarem na área de preparação. Ela também enfatizou que cada partida seria travada como uma batalha do grupo God Demon. Ao ouvir isso, o Sol Sagrado ficou surpreso. A Grécia escolheu uma batalha em grupo e Cura concordou. O executivo disse então que a Grécia seria o seu inimigo mais forte depois de devorar Cura. No entanto, ele afirmou que eles não temeriam nada depois de devorarem os xiitas. Logo começou a primeira batalha com Hélio da Grécia, o primeiro a tocar a pedra, onde imediatamente convocou o deus Apolo. Vendo isso, Iana apontou que a Grécia havia criado o deus Sol. Yuan então explicou que Apolo era um dos 12 atletas olímpicos e filho de Zeus e Leto. Seu poder também estava abaixo do deus rei, mas a Grécia o honrou convocando-o. De volta à arena, Hélios convocou Apolo e Vulcano, deus do fogo. Yuan então notou que a escalação era quase a mais forte e que a Grécia pretendia vencer, já que Cura não tinha rivais. Enquanto isso, o representante de Cura tocou o cristal para convocar seu escolhido. Não muito tempo depois, a divindade que apareceu foi a própria Terra. Ao vê-la, Hélios viu que sua divindade era muito maior do que antes. Yuan também sentiu sua aura mudar, embora ela e Apolo compartilhassem atributos do Sol. Além dele, Bill notou que Terra geralmente era um pouco mais fraca que Apolo. No entanto, agora, à medida que se enfrentam, a distância entre eles parece aumentar. O Sol Sagrado também viu a Terra ganhar poder, mas Cura ainda carecia de deuses para enfrentar Netuno e Vulcano. Por causa disso, ele esperou para ver quais deuses Cura convocaria contra a Grécia. De volta ao palco, Ares disse ao representante de Cura para continuar escolhendo os deuses, mas o homem respondeu calmamente que já havia terminado de escolher. Ares ficou obviamente chocada com a resposta dele. Chen também ficou surpreso, assim como os membros do Sindu, que começaram a chamá-lo de maníaco ousado. Yuan até pensou que Terra estava cortejando a morte ao se opor a 3 deuses. Enquanto isso, Hawk Nation pensava que Kira havia desistido de lutar. De volta ao palco, Ares permaneceu em silêncio por um momento, então ela perguntou novamente se ele realmente pretendia parar de escolher deuses. O homem confirmou firmemente sua decisão. Ele ficou calmamente com Terra, cuja expressão ficou sombria. Ao mesmo tempo, em Macau, Bai já tinha chegado há algum tempo. Depois de eliminar os inimigos restantes, ele relatou as condições da última colônia. Fred e os outros observaram-no declarar que Macau tinha sido recuperado. Ao ouvir esta notícia, todos ao seu lado ficaram cheios de alegria. Mais tarde, na área de descanso, Chen estava todo concentrado em chamar Pangu. Quando ele começou a ressoar com ele, um dragão de jade circulou ao redor deles. Ele continuou executando a arte dos 9 ciclos, e logo todo o seu corpo estava queimando com uma aura poderosa. Quando isso aconteceu, as figuras de Pangu solidificaram-se lentamente atrás dele. Yuan observou a aura de Chen subir, enquanto Yana confirmou sua classificação C. No entanto, não parou por aí, e sua classificação logo subiu para a classificação B. Então avançou para uma classificação, e no momento seguinte, rapidamente avançou para a classificação tripla. Testemunhando essa transformação incrível, Yana não conseguiu esconder o choque. Shen agora transbordava de imensa força enquanto Pangu se aproximava. Yuan também ficou surpreso com a velocidade inacreditável de sua promoção. Enquanto isso, na área de cura, Toku atacava a nova potência de Xia. O filho sagrado, entretanto, sentiu que a aura de Chen era estranha, mas familiar.
Por outro lado, os americanos ficaram chocados ao ver outra classificação tripla logo após a ascensão de Fred. Enquanto isso, no templo xiita, o espírito de Pangu apareceu diante dos outros deuses. O atendente que testemunhou isso não pôde deixar de chamar isso de milagre, afinal, foi o próprio Pangu quem se manifestou. Enquanto isso, Shen reconheceu o triplo como o fim da mortalidade, mas acreditou que estava se aproximando do reino divino. Por causa disso, ele não pôde deixar de olhar para Pangu atrás dele. Ele refletiu que o despertar de Pangu estava ligado ao destino da nação, então ele abriu seu painel de status para confirmar isso. Tal como esperava, descobriu que a sua ligação com Pangu tinha aumentado para 18%. De volta à arena, Apolo foi abalado pela escuridão podre diante dele. A fonte dessa presença era Iamo, que emergiu do corpo de terra. Iamo então declarou calmamente que seu oponente seria ela. Apolo ficou surpreso quando a viu correndo para a frente, então ele só conseguiu levantar os braços para bloquear o ataque. Do outro lado do campo de batalha, Terra ergueu a espada e desafiou os dois deuses. Ao ouvir isso, Netuno e Vulcano olharam para ela com claro desdém. Netuno se move primeiro, levantando seu tridente e liberando ondas gigantescas. Yuan observa isso, e observa a destreza de Netuno que supera os deuses superiores. Enquanto isso, Toku questionou seu assessor sobre se Netuno ou Bozu possuíam uma divindade mais forte. O assessor observou que ambos tinham méritos, embora a divindade de Bozu fosse mais fraca que a de Netuno. Naquele momento, uma enorme onda de água avançou em direção à Terra. Ela então respondeu levantando rapidamente a espada e avançou. Com um único golpe, ela perfurou a onda imponente e a separou. Netuno então se enfureceu com ela por queimar o mar abissal. No entanto, ela apenas sorriu com a menção do mar abissal. Então ela questionou como um mar abissal poderia impedir um deus de nível rei. Netuno então respondeu relembrando seu passado como um falso deus fraco há um século. Então ele se perguntou como ela se levantou tão rapidamente e a incentivou a compartilhar o segredo, mas ela apenas respondeu que apenas os fracos usavam o declínio como desculpa. Sem perder mais um momento, ela correu em direção a ele com sua espada. Vulcano percebeu isso imediatamente e avisou Netuno apressadamente. No entanto, a espada de terra brilhou, e com um golpe, ela decapitou Netuno. Do outro lado, Iamo continuou seu ataque ao Apolo caído. Ele ficou impressionado e começou a questionar o que ela realmente era. Ela respondeu que ninguém conhecia a luz melhor do que seu Iamo, que nasceu das trevas. Depois de dizer isso, ela correu e ordenou que ele lembrasse o nome dela. Logo depois, ele começou a tossir sangue. À medida que seus ataques implacáveis continuavam a atingi-lo, em meio ao ataque, sua visão enfraquecida se voltou para Netuno, que já havia partido. Não muito tempo depois, seus olhos finalmente se fecharam também. Já que mesmo contra apenas a encarnação de Terra, ele foi oprimido e dilacerado. Toku se alegrou ao ver que a encarnação de Terra destruiu Apolo tão facilmente. No entanto, Yuan ponderou como a Terra ofuscou o poder há muito conhecido de Apolo. Do outro lado, o Sol Sagrado murmurou que a mente deveria surgir livre de apegos. De volta à arena, Terra virou-se para Vulcano e perguntou se ele iria ceder. Vulcano recusou com raiva e declarou que não era tão covarde quanto Netuno. Ele instantaneamente se encantou e chamas envolveram seu corpo. Sua figura imponente agora estava diante da Terra como um gigante em chamas. Até os espectadores na América sentiram o calor das chamas. Terra, por outro lado, percebeu que Vulcano rejeitaria sua boa vontade. Então ela rapidamente fez seu movimento e de repente desapareceu no ar. Vulcano foi pego completamente desprevenido por isso. No momento seguinte, ela apareceu atrás dele sem que ele percebesse. Ela então invocou o abismo para descer. Enquanto ela falava, um abismo terrível avançou e avançou em direção a ele. Vulcano ficou chocado e exigiu como ela detinha o poder do inferno. Terra não respondeu, mas em vez disso, Iamo apareceu atrás dela. Iamo, então, declarou que ela e sua irmã haviam se fundido completamente em uma só. Ao ouvir isso, Vulcano dificilmente poderia acreditar que deuses de diferentes elementos pudessem se fundir. Porém, antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, o golpe repentino de Terra o jogou no chão. Depois disso, Iamo comentou casualmente que ele tinha feito muito barulho. Enquanto isso, os espectadores gregos olhavam chocados com o poder repentino de cura. Ao mesmo tempo, Hélio também caiu no chão, assim como Vulcano. Seu pai viu isso e não pôde deixar de chamá-lo preocupado. Yuan então disse que o poder da Grécia poderia facilmente derrotar Cura, mas eles enviaram deuses mais fracos para praticar.
Ao ouvir isto, Iana concordou que a Grécia tinha sido arrogante. Depois de um tempo, Eris anunciou oficialmente a nação Cura como a vencedora da batalha. Então ela declarou que a próxima partida entre Shaya e Sindhu começaria em breve. Chen subiu ao palco cedo. Enquanto ele passava, Tara disse-lhe para sobreviver e esperar para enfrentá-la. Ao ouvir isso, ele apenas olhou silenciosamente para a figura dela em retirada. Logo depois, ele pressionou a palma da mão no cristal de invocação. As imagens de múltiplos deuses apareceram instantaneamente diante dele. Yuan e Iana, que estavam assistindo imediatamente, ficaram sérios. Chen examinou as escolhas e rapidamente dispensou Chang, cuja divindade deveria controlar. Ele então pensou em Fengyu, que repele o mal, mas tem pouco valor contra as divindades de Sindhu. Assim, a sua escolha recaiu sobre os 3 restantes, onde o primeiro é o cavalo dragão branco, Aelo. O segundo foi Ryun, cujos cascos pisam no caos primordial, enquanto sua escolha final foi o carrasco Earl, junto com seu cachorro, Hal. No entanto, o público xiita lembrou-se do deus cão mortal e duvidou da escolha de Chen. Alguns pensavam que apenas Aelo parecia forte, mas jovem demais para os deuses de Sindhu. Eles então viram Aelo se curvar para Chen, mas Ryun apenas resmungou que estava com fome. Então a multidão questionou a presença de um garoto com o nariz melecado ali. Naquele momento, Earl perguntou se Chen os havia acordado, e Chen confirmou calmamente. No entanto, Earl disse-lhe que não havia necessidade de cortesia, uma vez que partilhavam a linhagem. Ele então olhou além dele e comentou que seu grande mestre nunca havia partido de verdade. Chen seguiu seu olhar e percebeu que Earl estava olhando para Pangu. Isso o surpreendeu, porque ele não esperava que Pangu fosse o grão-mestre de Earl, mas ele lembrou que o mestre de Earl era o imperador de Jade, cujo mestre era Pangu. De repente, Earl disse que seu poder não poderia despertar Pangu, mas ele deveria aprender segredos. Então ele abriu lentamente o terceiro olho e direcionou-o para Chen. No momento em que a luz do olho o atingiu, Chen imediatamente teve uma visão estranha. Sua visão parecia deixar a terra e flutuar no espaço. Ele viu figuras no chão e percebeu que Earl havia projetado uma memória. Ele então flutua para baixo, onde ao seu redor estão inúmeras figuras caídas. Então ele suspeitava que era ali que os deuses haviam caído. Enquanto ele ainda estava processando esse pensamento, de repente ele notou 3 figuras familiares próximas. Um deles foi Zeus, que fala sobre os deuses xiitas, ainda os perseguindo. Ao lado dele estava Odin, zombando dos deuses xiitas, considerando-os tolos sem seu poder. No entanto, eles ainda insistiram em persegui-los. Mas antes de terminar, Jeová interrompeu dizendo que Deus amava a humanidade. Zeus chamou isso de conversa tola e sarcasticamente o incentivou a ir com os deuses xiitas, mas ele respondeu que ainda precisava proteger seu próprio povo. Então Zeus apenas zombou e disse que simplesmente não ousava. Deixando isso de lado, ele admitiu que não podia deixar de invejar a coragem dos deuses xiitas. Perto dali, os deuses xiitas se reuniram enquanto o grande machado declarava que Pangu estava despertando. Mas outro deus respondeu que despertar Pangu ainda era quase impossível. Então, ele liberou seu poder, dizendo que Pangu não precisava acordar para atacar os invasores. Com isso dito, ele levantou as mãos e permitiu que seu poder fluísse para fora. Perto dali, a deusa olhou para o planeta, sussurrando que não poderia deixar os humanos. Afinal, depois de partir, ela não sabia se algum dia conseguiria retornar. De repente, outra figura chegou e perguntou se estavam todos cansados. O deus da montaria panda respondeu que jurou não descansar até que os deuses estrangeiros fossem mortos. Assim, o grupo se reuniu falando sobre festejar e beber quando chegasse em casa. Chen, que observava silenciosamente por perto, não pôde deixar de ficar chocado. Ele percebeu que as figuras eram o criador da humanidade Nua, o deus da guerra Tiyo, o imperador Jade, o imperador humano Fuxi e o machado celestial. Depois de testemunhar esta cena final, sua consciência retornou repentinamente ao seu corpo, e diante dele estava Earl, que havia ficado em silêncio. Ele então perguntou se o lugar que viu era realmente onde os deuses haviam morrido. Earl confirmou que sim, e acrescentou que todos eles já estavam mortos, mas Chen se recusou a acreditar, e perguntou se ele se referia a Nua, e o resto havia partido. Earl confirmou novamente, e até Elo ficou em silêncio. Ao saber disso, Chen perguntou se isso significava que a Terra havia perdido a guerra. Mas Earl revelou através de seu terceiro olho que a Terra prevaleceu e garantiu um tratado de 10 milênios. Enquanto essas palavras eram ditas, Chen foi mais uma vez atraído para outra visão. Desta vez, ele se viu de volta ao campo de batalha no espaço.
mas o que ele viu foram máquinas quebradas, espíritos errantes e navios destruídos pelo solo. As formas sem vida de Nua e dos deuses também estavam espalhadas não muito longe. De repente, uma mão atravessou a terra e uma voz disse que agora tudo estava coberto de poeira. Então, Pang Yu apareceu com um machado gigante para acabar com a injustiça do mundo. Chen observou Pang Yu levantar o machado e atingir a máquina próxima. Quando o golpe finalmente terminou, tudo caiu em completo silêncio. No momento seguinte, ele voltou ao seu corpo. Ele então olhou para Earl e os outros ao perceber que era por isso que a civilização xiita declinava. Ele colocou as mãos em concha e agradeceu aos ancestrais por protegerem os xiitas e por esses deuses terem se tornado pioneiros para que as gerações posteriores pudessem viver em paz. No entanto, Earl disse a ele que eles eram apenas sobreviventes e tinham sorte de estar aqui. Ele também disse que os deuses desapareceram devido à longa luta entre o budismo e o taoísmo. Enquanto falava, ele não pôde deixar de olhar para o espaço vazio diante deles, mas ele rapidamente recobrou o juízo, sabendo que era inútil insistir em assuntos antigos. Então ele perguntou a Chen por que ele os havia acordado. Após um breve silêncio, Chen revelou que a Arena do Mito decidia o destino da nação, e Xia estava pronto para lutar contra Sindu. Assim, ele os convocou para derrotar Sindu e fortalecer o destino de Xia. Ao ouvir isso, Earl rapidamente se ofereceu para lutar contra os monges carecas de Sindu. No entanto, ele parou depois de perceber que o poder do incenso havia mudado de formato. Ele viu o sol sagrado se estendendo para tocar o cristal de invocação. À medida que o cristal respondia, inúmeras figuras divinas apareceram no céu, todas esperando para serem escolhidas. Entre eles, alguns espectadores notaram a imagem de Shiva. A excitação rapidamente encheu Sindu quando viram o sol sagrado despertá-lo. Eles até se ajoelham e adoram com fervor, desejando testemunhar seu grande deus. Enquanto isso, Bill e Yuan ficaram tensos, já que Shiva era um dos principais deuses de Sindu. Bill cerrou os dentes, dizendo que o poder de Shiva o colocava entre os deuses supremos. Os cidadãos xiitas também conheciam a força de Shiva, então Yana se perguntou como Chen responderia. Depois de um tempo, Chen ficou diante dos deuses invocados de Sindu, Shiva, Numen e Peng. Enquanto isso, o filho sagrado convidou respeitosamente Shiva a dar um passo à frente. Mesmo assim, Shiva rejeitou o gesto, dizendo que já conhecia seu mestre. Logo depois, Eris ressurgiu para homenagear o público por testemunhar o deus de Sindu, o rei Shiva. Depois disso, ela finalmente declarou que a batalha entre Xia e Sindu havia começado. Ela também lembrou a todos que o modo de batalha era a luta do grupo de deus-demônios. Quando o anúncio terminou, Shiva disse aos outros deuses para agirem primeiro, e eles concordaram. Eles rapidamente avançaram sem hesitação. Earl viu isso e disse a Elo e Hyun para lutarem contra os dois enquanto ele enfrentava Shiva. No momento seguinte, Neumann apareceu diretamente acima dos avanços, acreditando que poderia derrotar aquele que apenas se parecia com seu superior. Com isso, ele atingiu Neumann e declarou em voz alta que seria seu adversário. Neumann ergueu seu cajado, que se transformou em um enorme pilar. Ele derrubou o pilar, quebrando o chão sob a Elo, mas seu rosto de repente mudou para alarmado quando ele olhou para baixo. Ele viu dois dragões aparecerem e correram em sua direção. O ataque repentino até o fez voar para trás. Assim, após pousar, ele questionou o imenso poder de Aelo, apesar de ser pequeno. Elo respondeu que seus superiores lhe ensinaram todas as técnicas na jornada para o oeste. Assim, um falso deus como Neumann nunca poderia igualá-lo. À menção do pai de Elo, Neumann perguntou se ele afirmava que eles eram parecidos. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, Hyun olhou para Pung e pensou que ele era uma carne saborosa.